Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô online? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo, uma ótima noite para você. Amigo internauta que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook, também que está aí ligadinho na nossa @Web Rádio Grigo no Instagram e temos também no X, hein?
procura a Rádio Grigo lá no X, e também estamos lá no X, e vai começar a girar bastante agora, com bastante notícias, lá no X também, o antigo Twitter, né? Legal demais, hoje, 18 de julho de 2024, agora 20 horas, 7 minutinhos, nós estamos entrando no ar com mais uma Resenha dos Amigos, a edição de número 55 da Resenha dos Amigos. Muito papo, a gente vai começar aquele papo gostoso, né? Toda quinta-feira, pelo menos a maioria das quintas-feiras, né? Estamos aqui juntinhos com você para a gente fazer esse programa gostoso demais para você e com você. Então participe conosco através do chat do canal do Grigo, através do chat do Rádio Grigo Oficial. Se você estiver curtindo através do canal de áudio, né? Mande uma mensagem aqui de áudio, eu coloco no ar, beleza? Vamos colocar e vamos participar, vamos interagir conosco nessa Resenha dos Amigos. Vou chamar os amigos aqui então, né? Vou começar com ele aqui, ó. Marcos Cruz. Grande Marcos Cruz, grande Marcão, uma ótima noite para você. Mais uma Resenha dos Amigos no ar, Marcão. Boa noite, Anderson. Boa noite aos telespectadores, né? É uma alegria estar aqui de volta, né? Semana passada a gente não teve aqui. A última resenha, aquela resenha muito bacana com Israel, né? E vamos conversar um pouquinho, né, Anderson? Já dá saudade, né? 15 dias já dá saudade. Ah, é bom demais, né? A gente sente falta de fazer aí a nossa Resenha dos Amigos aqui na Web Rádio Grigo. Ah, agora eu vou chamar ele aqui, ó, também. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, uma ótima noite, Vagnão. Mais uma Resenha dos Amigos no ar. E mais uma vez, a sua ilustre presença conosco aqui, Vagnão. Bom, é um prazer enorme. Anderson Luiz Grigoleto, um abraço para você, para o Marcão e para os demais convidados que serão apresentados na sequência desta Resenha dos Amigos. O número da resenha é 54, é isso? 55. Muito bem, então hoje temos muitos assuntos, né? Falar sobre Ponte Preta, sobre Guarani, sobre Série A, sobre Série B, Copa do Brasil, já saíram os confrontos das oitavas, tem um jogo rolando aí, né? O Vila Nova com o Santos, a gente vai acompanhar, acho que o Anderson também deve estar acompanhando, o Celção também. Enfim, muito assunto para a gente comentar a partir de agora aqui na Resenha dos Amigos. Vamos lá, o Anderson. Grande Wagner Ferreira. E agora eu vou chamar ele. Ele é o seguinte, hein? Ele está sempre aqui junto conosco, aliás, desde o início da nossa Web Rádio Grigo, né? Desde o bem comecinho, mas foi elogiado, né? Aí por feras da nossa crônica campineira, pelo fato dele fazer as reportagens aí no jogo. E olha que o Kaique tá arrebentando nas reportagens. Ele foi lá, fez as reportagens no último jogo da Ponte Preta e foi bem demais. Sabe de quem? Tô falando dele. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celso Fittipaldi, uma ótima noite, tudo bem com o amigo? Foi elogiado aí, Celso. Poxa, Anderson, boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui. Elogiado por Wagner Ferreira, né? Vagnão, falar o que do Vagnão, né? O mestre, presidente Wagner Ferreira. Marcão também me elogiou. Não foi fácil, não, né? A hora que eu pisei no gramado para fazer a reportagem, remeti ao passado, lembrei de grandes repórteres, inclusive de um que eu gostava muito de ouvir, que era o Renato Silva, o Bico Fino. Um grande repórter que tinha, assim, uma humildade, uma simplicidade com o microfone na mão. E é o que a gente é, né? A gente é humilde, simples e tenta fazer a coisa da melhor maneira possível. Agradeço aos amigos, né? Inclusive, você me mandou uma mensagem de Carlos Corsato, uma pessoa que eu tenho uma admiração, elogiando também o meu trabalho, né? E é isso aí, Anderson. Eu vou dar sempre o meu melhor, porque eu gosto disso aqui. Eu gosto disso que eu quero dizer de rádio. Eu sou apaixonado por rádio e vou dar sempre o meu melhor. E vamos aí, né, bater mais um papo com essa equipe fera aqui, Vagnão, Marcão e você, falar um pouco de futebol, que eu não sei jogar, mas eu gosto também. Sensacional, Celso. Deixa eu colocar aqui a galera que já está participando, o Elson, grande Elson. Aliás, o Elson, que foi o ganhador, né, do livro, esse daqui é meu, do Elson tá direitinho, embalado direitinho. Eu ia até abrir para o Israel colocar uma dedicatória para ele. Falei, não, vou entregar primeiro embaladinho,
o livro Defensores, os grandes zagueiros da história da Associação Atlética Ponte Preta, do grande Israel Moreira. E quem ganhou esse livro foi o Elson, né? Então a gente vai entregar, a gente vai fazer uma confraternizaçãozinha dos 5 anos da Web Rádio Grigo, que completa no próximo dia 2 de agosto. Então nós vamos fazer, né, no dia seguinte, no dia 3, uma confraternizaçãozinha, e o Elson vai receber esse livro sensacional dos defensores. Aliás, talvez até o Israel dê a dedicatória para ele ali na hora, né? Nós vamos fazer uma resenha dos amigos ao vivo nesse dia, hein? Vai ser um sábado de manhã, nós vamos fazer uma resenha aí, tirar um tempinho para fazer a resenha, e daí a gente molha as palavras, né, e conversa aí durante o dia para comemorar esses 5 anos de Web Rádio Grigo. Bom demais. Então, Elson tá junto conosco aqui também, já mandando boa noite, e já tá até colocando o placar dele aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente fala, viu, Elson, dos placares aí, mas ele já jogou um placar ali de 3-0 para a Ponte contra o Paysandu. A Cristina Silva tá aqui conosco também. Marcos Cruz, Futebol Resenha 8, live hoje, Futebol Resenha 8. Quem é a Cristina, Marcão? Poxa vida, você me apertou agora, hein? Será que ele não está confundindo com alguém? Não. Mas fez o merchan dela, né? Com o nome do canal dela aqui, mas tá valendo. Né? Forte abraço para ela aí, boa sorte, que Deus abençoe o canal dela. Né? Exatamente. Anderson, a hora que você falou que no dia do aniversário vai ter resenha, você vê o semblante meio do Marcão, rapaz, que depois vai ter até um sorriso saiu. O que será, hein, Marcão? Da resenha de molhar as palavras, ô Celso? De molhar as palavras, né? A hora que você falou de molhar as palavras, rapaz do céu. É automático, né? Esse é automático. Tá aí, é uma palavra que soa bem, né, no ouvido. O Elson está esperando ansiosamente a entrega do livro. Bacana demais, o Elson. É que é isso daí, né? Participou das transmissões, está concorrendo e está participando aí sempre. Valeu, foi merecido ganhar esse livro aí, né? E tem mais prêmios, hein? Tem mais prêmios vindo aí nos próximas jornadas. Vai acompanhando conosco, que a gente tem mais prêmios para ir entregando, né? Para os amigos da Web Rádio Grigo, afinal de contas, a Rádio Grigo... Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É a rádio dos amigos. Campeonato Brasileiro da Série B, 15 minutinhos e meio passados do primeiro tempo. Jogo lá no estádio, lá em Goiás, né? Em Goiânia, Vila Nova 0, Santos também 0. Esse jogo aí, que tá valendo nada mais, nada menos que a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos tá na liderança, né, com 29 pontos, já computando esse empatezinho, né? O Santos está indo para 29 e o Vila Nova 28 pontos ganhos. Então é líder com o vice-líder. É jogo valendo liderança da Série B do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom demais. 0-0 por enquanto. Aliás, vamos começar falando da Série B, né? A Série B que está indo para a 16ª rodada. Aliás, é o primeiro jogo da 16ª rodada, esse Vila Nova e Santos. E hoje ainda tem mais um, hein? Às 21 horas, o Novo Horizontino encara a Chapecoense. A Chapecoense que eu vou falar para você também. Anda numa fase ruim demais. A Chape, 16º colocado, tá aí. Não se cuida não, que o 17º Botafogo tá com 17. Então tá 2 pontinhos, 1 pontinho, né? 1 pontinho. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá 1 pontinho aí do Z4. A Chape que não tome cuidado não, né? Porque senão complica aí o meio de campo para a galera. Amanhã, às 19 horas, Avaí e Ceará. Jogaço, hein? Avaí e Ceará. Sport Recife e Operário. São 2 times aí que também tá lutando lá, né? O Operário na 4ª colocação e o Sport na 5ª colocação. Jogo valendo G4 também. Bom demais esse jogo também de Sport e Operário. Amanhã às 21 horas, na realidade, Sport e Operário foi adiado, não vai ser amanhã não, né? É a rodada da 16ª rodada, jogo válido, mas não vai ser amanhã esse jogo não. Esse jogo foi adiado, tô verificando. O Operário jogou antes contra o Goiás, né?
Exatamente, venceu o Goiás ontem. Exatamente. Amanhã às 21h30, Coritiba e Mirassol. Olha aí o Coxa enfrentando o Mirassol, que vem de derrota, né? Perdeu para Ponte Preta aqui no estádio Moisés Lucarelli na rodada passada. América Mineiro, no sábado, já às 17 horas, contra a equipe do Amazonas. CRB, no sábado às 17, CRB enfrentando a equipe do Ituano. CRB, que está... CRB na 13ª colocação. E o Ituano venceu na última rodada, né? Ou não? Não, o Ituano venceu, Perdeu né? para o Santos. Perdeu para o Santos, exatamente. O Ituano está com 11 pontos ganhos na 19ª colocação. Bem lembrado, Marcão. Amanhã, às 18 horas, Paysandu e Ponte Preta, nós vamos comentar sobre esse jogo, sobre a Ponte Preta daqui a pouquinho. Vamos falar da Série B em geral agora. Daqui a pouquinho a gente comenta da Ponte Preta, que entra em campo amanhã às 18 horas, enfrentando, né, a partida daqui a pouco é comentar dos dois, o duelo entre os mais experientes da Série B. Né, Nelsinho Batista e Hélio dos Anjos. Primeiro encontro do Hélio dos Anjos contra a equipe da Ponte Preta, hein? No domingo, às 16 horas, Guarani e Goiás. Clássico verde, hein? Guarani e Goiás. Tá aí, o Guarani precisando de vitória. Aliás, é uma sequência aí que o Guarani precisa engatar. E por que não começar já no domingo às 16 horas, né? Contra a equipe do Goiás, que vem de derrota. E, finalizando a 16ª, no domingo às 18h30, Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do Brusque. Esse jogo também, os dois times lá embaixo. Os dois times no Z4. Botafogo na 17ª e o Brusque na 18ª colocação. Wagner Ferreira, essa 16ª rodada, vários confrontos de times que estão aí parecidos, né, com pontuações próximas na tabela da Série B, correto? É verdade. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo aí um Santos e Vila Nova valendo a liderança. Um ponto apenas separando, né? O Santos tem 29, o Vila Nova tem 28. É um duelo interessante. Estamos olhando, o jogo está bem igual, hein? Bem igual, com 20 minutos do primeiro tempo. Tem alguns intrusos aí, né? Nesse bloco de cima aí do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, quem esperava que o Operário estivesse aí na 4ª colocação? O Sport, tudo bem, pelo investimento que fez. O América é um time que, sempre que cai, costuma voltar logo no ano seguinte. O próprio Vila Nova, ninguém esperava que estivesse aí nessa posição, está aí como segundo colocado. E daí para baixo, times que têm condições também de brigar, hein? Avaí, Novo Horizontino. Novo Horizontino é um time emergente, como também o Mirassol. Agora, daí para baixo, o Goiás. O Goiás está decepcionando, né? Ele vem de duas derrotas consecutivas. E vem enfrentar o Guarani aqui no domingo. Eu acho que a pedreira aumenta para o Guarani, porque quando um time do porte de Goiás não está demorando para vencer, já são 2 derrotas seguidas, está bem próximo de vencer uma, né? E o Guarani que se cuide também, agora também precisa vencer. Não é a fome que a vontade de comer. Depois tem, né, Coritiba, Ponte Preta, a Ponte nós vamos falar demoradamente daqui a pouco, a Ponte que vai jogar lá na Curuçu, né, contra o Paysandu. Eu conheço bem o estádio lá. Aliás, é bem próximo do Clube do Remo, né? Uma na parte de cima da cidade, um pouquinho mais para baixo, mas bem, é como se fosse Guarani Ponte, assim, a distância entre os estádios lá em Belém do Pará. E um campo acanhadíssimo, né? Tipo Rua Javari, assim, que pouca capacidade de público, e o povo vai invade aquilo lá, fica um caldeirão que a Ponte vai ter que enfrentar e saber suportar. Enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. E depois os times que estão aí na base de baixo da tabela, né? Botafogo levou uma sapecada do CRB. Botafogo saiu vencendo por 1-0. Foi tomar uma virada de 4. 4 para o CRB e 1 para o Botafogo. O pessoal de Ribeirão lá na bronca, lá com o time, né? Como é que pode sair vencendo e toma uma virada, perdendo de 4? Mas é isso aí, entrou na zona de rebaixamento. É o 17º. O Brusque, a campanha normal dele, Ituano, da mesma forma, e o Guarani, que vem pagando aí pelos seus erros, pelas suas dificuldades. Mas é outro detalhe também que vamos falar sobre o Guarani num bloco separado aqui na nossa resenha. Tá interessante esse Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, o que fica mais interessante seria a Série B do ano que vem, né? Se caírem aí aqueles que estão lá embaixo, né? Corinthians, Fluminense, aí vai ficar complicado para voltar, né, no ano que vem. Mas essa é uma outra história. Vamos comentar o presente e estamos aqui, né, com o Marcão, com o Celso,
com o Anderson para a gente debater bastante essa Série B. O Celso, falando sobre a Série B, né? O Wagner falou do Goiás aí, que vem numa sequência. O Goiás, nas últimas 5 partidas, tem 2 derrotas, tá? Mas nas últimas 5 partidas são 4 derrotas e 1 vitória só. Um time que todo mundo esperava lutar, que esperava que ia lutar lá em cima, né? 21 pontos. Mas, falando aí, olhando, já computando essa pontuação de Santos e Vila Nova, aliás, tem o VAR em lance em revisão agora, né? Um possível pênalti aí para a equipe do Santos. Mas o Santos, com esse empate, está indo a 29. Se nós pegarmos aí o Mirassol, que está na 8ª colocação, são 7 pontos. Novo Horizontino na 7ª são 6 pontos. Do 7º para a primeira colocação, já computando esse empate do Santos, né, por enquanto. Mas assim, o campeonato, aí você vê o 8º, o 9º colocado tem 8 pontos, né? Então, assim, é um campeonato que está em aberto ainda lá em cima, né? Bastante gente lutando e podendo entrar ainda no G4. Afinal de contas, temos muitas rodadas a serem jogadas, né, nesse campeonato da Série B, né, o Celso? Tem muita coisa, né, Anderson, para acontecer nesse campeonato da Série B. Tanto lá em cima quanto lá embaixo tem muita coisa para rolar, tem muito time se reforçando. A coisa no segundo turno vai ser completamente diferente, né, Anderson? Vai ter muito time brigando pelo acesso, né? Isso é óbvio. Aqueles que estão se recuperando, como o caso do Guarani lá embaixo, a Ponte que também está contratando, né, melhor dizendo, vai começar aí, já trouxe uma peça, o Guarani trouxe 4 ou 5 reposições, já mostrou uma outra cara contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, já mostrou que vai brigar, né, se vai conseguir sair dessa situação que está, vai ser diferente. Mas o campeonato está aberto, né, Anderson? Tanto para mim, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Porque você veja aí o Botafogo. O Botafogo, há 2, 3 rodadas atrás, ninguém imaginava que ia para a zona de rebaixamento. Ele tomou duas piadas, empatou uma lá, já entrou na zona de rebaixamento com 17 pontos, se não me falha a memória, é isso? Sim. Então, assim, está tudo em aberto, né? A situação mais difícil, o que não é impossível, né, é a situação do Guarani, porque tem que fazer muitos resultados. E vai ter que fazer muitos resultados, mas vai ter que pegar time que está brigando também para subir. A situação do Guarani, o Guarani vai ter que caprichar um pouquinho mais aí na contratação para dar uma repaginada nessa página aí, nessa situação que o Guarani está. Mas, ao meu ver, o campeonato está em aberto, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vai ser muito bom o segundo turno, hein? Aguardamos, mas eu tenho a impressão que nós vamos ter um segundo turno bem disputado. Agora, o Marcão, se a gente pegar lá embaixo, né, como o Celso acabou de falar, o Botafogo tem 17 pontos, é o primeiro que abre, né, a zona aí de rebaixamento, 17 pontos. Se a gente pegar o 10º colocado, que é o Coritiba tem 20 pontos. Então, do 10º, que é o Coritiba, para o primeiro da zona de rebaixamento, são apenas 3 pontos. 3 pontos. Então, assim, lá embaixo também, como o Celso falou, tá tudo indefinido, né? Muito campeonato a ser jogado, tirando a situação, daqui a pouco a gente entra, como o Wagner já falou, no Guarani em específico, mas tirando o Guarani aí, e também a equipe do Ituano, né, que tem 4 pontos a mais que o Guarani, tem 11 pontos ganhos, mas se a gente pegar o Brusque, 14, são 6 pontos, e o Botafogo, 17, do 10º colocado, quer dizer, no meio da tabela para baixo, tá todo mundo aí no mesmo barco praticamente, né? Mais ou menos, né? É verdade. Você sabe que eu tenho acompanhado aí essas últimas 6 rodadas aí praticamente, tá se mantendo assim, Anderson, sabe? Eu até fiz um comentário há umas 4 rodadas atrás que a Ponte, né, aquele empate, por exemplo, com o Guarani no derby, né? Que a gente reclamou, que o time deveria ter tido um pouquinho mais de atitude, né? Mais de coragem naquele jogo, né? Para ganhar 2 pontinhos a mais, né? A Ponte estava muito próxima da zona de rebaixamento, né? Tanto na próxima rodada ela poderia, dependendo dos resultados,
aparecer no Z4, né? E você vê que tá ali ainda. Então, se você pegar as últimas 6 rodadas aí, isso vem acontecendo e vem se mantendo. Essa diferença vem se mantendo, né? E aí um deslize qualquer aí de um desses times fica aí realmente já à beira da zona de rebaixamento, né? É claro que os times que estão lá embaixo, né, também tem que reagir, né? Mas muito próximo. O Botafogo, por exemplo, o Botafogo ele começou muito mal, o Botafogo começou em baixa, né? Mas depois ele fez um jogo contra o Santos, ele ganhou de 2-0 do Santos, ele deu uma subida que ele engatou 3 vitórias, se não me engano, seguidas, inclusive a Ponte perdeu do Botafogo nessa sequência, e agora o Botafogo novamente, então é um time que subiu e desceu, então o campeonato vai ser assim, viu, Anderson? O campeonato vai ser de sobe e desce mesmo, né? Vamos ver agora, né? Vamos ver como que os times vão se preparar nessa janela aí, vamos ver como que os times vão se reforçar nessa janela, né? Para ver se vai, né, alguém se destaca aí e dá uma disparada, né? Essa é a expectativa. Só 29 minutos, lá Vila Nova 0, Santos 0. Uma das poucas vezes que eu vejo vai chamar o árbitro e o árbitro bater no peito e falar, não, continua. O que eu não vi, ele não tinha anotado o pênalti, o VAR chamou e ele continuou ali, né? Não foi na onda do VAR. Robson Almeida tá falando aqui, aí sim, hein, Purga? O Robson Almeida. Aí, deixa eu mandar um abraço pro Robinho, esse moço e uma equipe que trabalha comigo lá na empresa, tem uma responsabilidade danada, Anderson. Esse pessoal trabalha como resgatista, o pessoal faz um trabalho muito sério, quando tem trabalho em altura, espaço confinado, então um profissional de grande responsabilidade, como todos têm, né, mas ele cuida de vidas, né, ele cuida de pessoal que está sob trabalho de risco. Um abraço, Robinho, obrigado por participar. Dá um like lá, faz um joinha lá para nós, Robinho. Um abraço. Exatamente, a galerinha vai deixando o like. Olha aqui, ó. Ricardo Mendonça. Boa noite, galera. Boa resenha. O Ricardo tá aparecendo só nos chats aqui, né, Ricardo? Mas tá valendo. Tá bom demais. Que legal ter você conosco aí também. Roberto César Santos, grande Roberto César Santos. Boa noite, Grigo e equipe. A Ponte vence o Paysandu, Vila Nova e Avaí empate com o Sport. E tá dizendo que a Ponte vai virar o turno com 30 pontos. Ele deixa um amém no final ali. Grande Roberto Santos, legal demais. O Alberto Biguetti tá aqui também, ó. Grande Alberto Biguetti tá aqui, ó. Boa noite, abraço a todos. Um abração para você também, né? Sempre ligadinho conosco aqui também, o Alberto Biguetti. O Gustavo Carvalho, lá do Japão também. Boa noite, amigos. Alguém sabe o motivo do cartão amarelo recebido pelo Matheus Regis? Sendo que o jogador do Mirassol também comemorou o gol de pênalti no alambrado. 2 pesos, 2 medidas, né, Gustavo? Exatamente isso, e bem lembrado, viu? E eu fico falando pra galera mandar áudio que a gente coloca. Eu vou colocar aqui, ó. Chegou um áudio aqui do Zé Carlos Almeida. Grande Zé Carlos. Espero que seja alguma coisa do programa. Senão a gente já tira aqui também, né? Se for me cobrando, eu já tiro na hora. Mas vamos ouvir o que o Zé Carlos disse aqui no áudio que ele enviou pra gente. Boa noite, amigos da resenha da Rádio Grigo, tudo bem? Eu queria saber se vocês sabem aí, alguém nos bastidores, alguém da Rádio Grigo, né? Informação de bastidores, se a Ponte Preta tem alguma informação sobre alguma contratação, se tem especulação, se já tem alguém já que já está quase certo. Valeu? Um abraço a todos, estou curtindo aqui, legal? Grande Zé Carlos, isso daí, ó. Manda áudio que a gente coloca aqui no ar. Chegou áudio, eu vou colocar no ar. Né? Só não me cobra aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente, Zé, daqui a pouquinho a gente já vai falar da Ponte, a gente comenta sobre esse seu questionamento. Legal demais o seu questionamento, né? Vale a pena, por quê? Porque a Ponte precisa se reforçar, assim como o Guarani também já deu uma reforçadinha, já até mostrou isso no jogo contra o Novo Horizontino, mas precisa mais. Precisa mais. Boa pergunta. Grande Mário Eduardo, grande Maíta. Boa noite, Anderson, equipe. Uma ótima noite para você também, Marião. Que legal ter você aqui conosco. Lorenzo LBX. Celso, manda um abraço para mim.
é o Mário do Organon e meu filho Lorenzo. Muito top a resenha. Grande Lorenzo. E aí, Celção, manda um abraço pro Lorenzo e pro Mauro, né? E pro Lorenzo. Ah, o Maurão Xavier, Ponte Pretano, tá aí curtindo, passei o link para ele. Ele falou, passa para mim o link lá. Um abração, Maurão, para você e pro Lorenzo. Obrigado por participar aí. Manda pergunta aí, mano. Vamos resenhar com a gente aí. Um abraço. Um abração. Grande cara. Esse aí, rapaz, ele faz uma resenha com o diretor da empresa e o diretor é bugrino. O rapaz é corajoso, hein? Ele tira uma casquinha lá do diretor lá, que é bugrino. Um abraço, Maurão. Gosta de aventuras. Tá aí. Bom, nós demos essa pincelada. Ô, Anderson. Oi, fala, Vagnão. Nós ficamos devendo uma resposta aí pro nosso internauta, né, que perguntou sobre novidades de contratação na Ponte. Isso. Hoje surgiu uma informação, não é bem informação, né, um boato, de que o Igor Formiga estaria interessado para a Ponte, que ele estava no Novo Horizontino, e não sei se continua lá ou não, ou mesmo se continua, pode interessar para a Ponte, porque a Ponte precisa de um lateral direito, todo mundo sabe disso. Então, toda vez que precisa de lateral, tem que improvisar, ou joga Dudu Vieira, ou joga o Igor na outra ponta lá, então fica aquele balaio de gato, né? Então, a notícia é mais ou menos essa. Igor Formiga estaria, né, no interesse da Ponte Preta. E além do Tomás Luciano, que já foi contratado, né? A Ponte acho que já contratou o lateral, não sei se... Tomás Luciano, né? Veio o Tomás Luciano. Ô, Marcão, o Igor Formiga já não passou pela Ponte? É Igor Formiga? Será aquele menino que veio do Corinthians? Passou sim em 2022. Passou sim. Tem um outro Formiga também, né? Eu não me lembro o nome. Então, tem um outro Formiga também, né? Em atividade aí, né? No futebol, né? E deve ter sido o Igor mesmo que passou pela Ponte. Será que você não está confundindo o Eric Pulga com o Formiga? Não, porque tem o Eric Pulga, né? O Marcão tem o Eric Pulga, né? O Eric Pulga está no... Não. Tem outro Formiga. Rapaz, mas como tem inseto no futebol, hein? Ele passou, ele veio do Corinthians. Ele, se não me engano, ele junto com o Kaique França. Para enfrentar esses caras aí, a gente entra com DTFON. Fritz, zagueirão, Fritz. Fritz. Aquela bombinha de Fritz. Isso. Tudo nego velho aqui também. É verdade, as propagandas aí é só para quem tem um limite de idade mais avantajado. Eu confesso que eu não lembro desses produtos aí, eu não lembro, viu? Não, né? Lembra, né? Aí já é a idade mais avançada ainda, quando entra o Alzheimer, viu, Celso? É algo mais sério. Aí você me tocou, hein? Aí complicou, né? Bom, a galera participando conosco também, né? Mandar um abraço aí pra galera, pro Maurício da Life Prev. A Life Prev tá junto conosco, né? Parceiraça nossa aqui da nossa web Rádio Grigo. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Quer ter uma carta contemplada ou não, né? Dê uma apertada no seu consórcio aí, a Life Prev compra a sua carta e paga à vista, hein? Entre em contato aí, ó, tá aí na telinha. É o 19997948665. 19997948665. Fala com a galera lá da Life Prev, fala com o Maurício, né? Fala que você viu a propaganda aqui na nossa web Rádio Grigo, na resenha dos amigos. E aí você faz um bem bolado lá, mais a Life Prev, com relação à sua carta de consórcio, se você quiser vender a Life Prev, compra à vista, hein? À vista. E tem também, né, trabalha com seguros, várias seguradoras lá. É muito bacana o trabalho da Life Prev. Aliás, mandar um abração a todos lá da Life Prev. Legal demais ter a Life Prev junto conosco aqui na nossa web Rádio Grigo. Nos ajuda demais essa parceria. Valeu demais. Bom, vamos lá, a galera tá
Tá aqui, olha o que o Zé Carlos está falando aqui, ó, legal demais, hein, Zé? O Zé que participou por áudio, ele tá falando que encontrou hoje o Tadeu Ferreira e convidou ele para assistir a resenha dos amigos. Conhece bem o Tadeu Ferreira, né, também, né, o Wagner Ferreira? Trabalhamos juntos, né? Algumas emissoras aqui de Campinas, lá na Sumaré, na extinta FM Campinas também. Grande comentarista. Na verdade, ele é um grande corretor de veículos, né? Ele tem uma concessionária de veículos, compra, vende, aluga, faz miséria com carro, sabe tudo de carro. Aliás, nós fomos fazer um jogo em São José do Rio Preto, veja a distância, Campinas, Rio Preto. O Tadeu foi dirigindo, ele pegou um carro lá na agência dele, era um Fiat Uno. Então estava ele dirigindo, eu na frente, atrás estava Carlos Luz e o comentarista, o J. Martins. Mas você precisa ver como é que é piloto o tal de Tadeu Ferreira, rapaz. O cara à noite voltando com chuva, ele aqui, ó, no Fiat Uno, zunia na estrada, o Fiat Uno. Ficamos apertadinho assim, mas chegamos, graças a Deus, inteiros. Grande Tadeu Ferreira, grande abraço se estiver ouvindo a gente aqui, realmente um grande abraço para ele. Não são parentes não, né, Wagner? Não, o sobrenome é o mesmo, mas não somos não. Mas é grande amigo. Tá aí, legal demais, viu, Zé? Dá um toque aí, se o Tadeu tá curtindo a resenha, um abração também para o Tadeu Ferreira. O Roberto Santos tá falando que realmente, né, o Igor Formiga jogou em 2022 na Ponte, mas foi para o Novo Horizontino. E a Ponte contratou o lateral, que é o Tomás Luciano. Tá aí mesmo a galera falando, né? O Gustavo Carvalho tá falando que o Fluminense sondando o Gé. Eu ouvi esse assunto também. Temos mais notícia de quem pode sair e de quem pode chegar? Isso não é uma crítica. Acredito que o Ebelinho está se movimentando sem alarde e que acho certo. Tomara, viu? Tomara. O Roberto Santos está falando que o Igor Formiga foi sondado pelo rival, né? Porque é pelo Guarani, foi mesmo, mas acertou com o Novo Horizontino, o Igor Formiga. Grande Kiko Dentista, tá aqui, ó, participando conosco também. Grande Kikinho, ó, que legal, hein? Sempre ligadinho conosco aqui também. Um abração para você, sempre dando essa força para nossa Web Rádio Grigo. Bom, a galera tá falando aqui, né? A gente pode entrar nesse assunto. Não, eu vou deixar segurar mais um pouquinho, mas vamos falar sobre a Copa do Brasil, sobre os confrontos que já foram definidos para essa oitavas de final da Copa do Brasil. Eu vou falando dos jogos aqui, né? E vou perguntando para esse timaço da Web Rádio Grigo quem vocês acham que passa. Aliás, cada jogaço, hein? Eu vou começar aqui. Anderson, só uma perguntinha. Você vai querer que eu anoto isso aí também, para depois fazer aquela apostinha, ou deixa só para os times de Campinas? Fica à vontade, Celso. O que você acha? Quer anotar para a nossa previsão aqui? Fica à vontade. Fica à vontade. Vamos lá, eu vou começar com Marcos Cruz. Vou começar. Eu vou falar o jogo e aí cada um fala o que acha quem passa. CRB e Atlético Mineiro, Marcão. Atlético Mineiro. CRB e Atlético Mineiro, o Wagner Ferreira. Pelo investimento, né, pelos jogadores que tem, me parece que o Atlético deve vencer esse duelo aí. Mas não podemos desprezar o CRB, não, que dirigido lá pelo nosso, como é que chama lá, o Paulista lá, o Daniel Paulista, né? Daniel Paulista. Costuma pregar alguma surpresa. E o Atlético é um time que está com altos e baixos no campeonato também, né? Mas agora é uma outra história, é outro campeonato, virou a chavinha. Eu acho que vai dar Atlético. Vai dar Atlético também, na opinião do Wagner Ferreira. Primeiro jogo em CRB, depois o segundo lá na MRV. Isso, exatamente. Eu também, viu? Eu vou nessa daí também. Acho que daí dá Atlético Mineiro. Acho que o Atlético passa. E aí, Celção? CRB, Atlético. Por mais que a gente... O Marcão tá querendo aceitar sozinho, né? Mas, não. Respeito a opinião, né? Mas eu acho difícil. Não, foi no Atlético. Você foi no Atlético? Então, unanimidade. Eu também vou no Atlético. Também no Atlético. Então, todos aí no Atlético Mineiro. Olha, o Geraldo Tadeu Pouso aqui também. Boa noite a todos. Estou acompanhando a partir de agora a resenha. Grande Geraldo, acompanhando a partir de agora. Boa resenha. Valeu, Geraldo. E vocês que quiserem aí, que tá acompanhando, quiser
mandar um WhatsApp aqui para nós com áudio, né? 991730738. 991730738. Mande aí. Já coloquei do Zé Carlos Almeida, mandou uma mensagem de áudio e eu coloquei já no ar. E assim vai ser com a sua também, se você enviar aqui pra gente, né? Vou deixar rodando aqui embaixo, ó. Você marca aí o telefone e manda aí a mensagenzinha pra gente. Bom, próximo jogo. Olha aí, o jogo do time do Giovani, hein? Corinthians e Grêmio. Primeiro jogo na Neoquímica Arena e segundo mando do Grêmio. Corinthians e Grêmio. Wagner Ferreira. Bom, os dois times estão em maré baixa, né? Os dois times, tanto o Corinthians como o Grêmio. O Corinthians está aí, né? Com um novo treinador, né? Tem o Grêmio que está realmente numa fase difícil. Olha, rapaz, isso aqui tá difícil, hein? Isso aqui tem que jogar a moedinha para cima e ver o que vai cair no chão. Olha, eu acho que eu vou de Corinthians, tá? Pela força da sua torcida e tal. Pelo menos por isso, porque tecnicamente os dois times estão muito ruins. Vamos de Corinthians. Lembrando que o Corinthians passou para essa fase, né, com 2 vitórias contra a equipe do América de Natal. E o Grêmio foi jogando contra a equipe do Operário, né? A equipe do Operário. E o primeiro jogo foi 0-0 e o segundo o Grêmio ganhou de 3-1, agora o jogo da volta. Você foi de Corinthians? Isso, Corinthians. Vai, Corinthians! E aí, Marcão? Grêmio e Corinthians, e Corinthians e Grêmio, né? Jogo vai ser bem equilibrado esses dois confrontos aí, viu? Com certeza. Mas eu vou apostar no Grêmio. No Grêmio? Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Ele tá dizendo que ele não erra. Grande, cara, o grande Lemão. Ele tá dizendo que não erra, tá dizendo que o Grêmio ganha. Ele tá dizendo aqui embaixo, ó. Eu não erro. Tá dizendo aqui o que. Mentiroso. Tá dizendo aí, ó. Continua com o remedinho errado, hein? Grêmio e Corinthians, o Gustavo Carvalho tá falando. Grêmio e Corinthians, se jogar a moedinha, ela cai em pé, Vagnão. Tá dizendo o Gustavo Carvalho. E o Geraldo tá dizendo que o Timão passa. O Geraldo tá dizendo que o Timão passa aqui, ó. E aí, bom, você foi de Grêmio, né, Marcão? Isso. Você foi de Grêmio, o Vagnão foi Corinthians. de Corinthians. E aí, Celção? Grêmio e Corinthians. Eu acredito que o Grêmio vai definir em casa, né? Primeiro jogo aqui na Arena, né? Primeiro jogo em São Paulo e o segundo lá no... Esse em casa vai ser, né? Depende de onde é esse. Será que vai ser na Arena do Grêmio, né? Será que vai ser lá? Depois de tudo que aconteceu? Porque os dois times são times que gostam desse tipo de jogos eliminatórios, né? São times com força de torcida. O Corinthians agora deu uma reforçada. Eu gostei muito de ver ontem o Corinthians com aquele goleiro Hugo, que veio do Flamengo, se apresentou muito bem ontem, fez grandes defesas, um baita de um goleiro aquele menino, tá precisando ganhar mais canja e tal. É complicado, mas se o jogo da volta for lá no Sul, né, lá na Arena do Grêmio, eu vou no Grêmio. Vai no Grêmio. Exatamente. Tá. Eu vou empatar isso daí também, viu? Eu vou de Grêmio também. Grêmio em Copas, né? Time copeiro, né? Eu vou de Grêmio aí também. Empatar não. Você vai para 3-1. 3-1. 3-1. É só você, né? Não, na verdade, 3-2, porque eu considerei o voto do Geraldo. Do nosso e coloca assim. Isso, okay? Exatamente. Mas o Gustavo... O Marcão... Ele falou Grêmio também, né? Só para ajudar o amigo. O Marcão, Grêmio, eu, Grêmio, o Anderson, Grêmio. O Wagner, Corinthians e o Geraldo, Corinthians. Então tá 3-2 pro Grêmio aqui. E o Zanqueta foi de Grêmio também. O Zanqueta também. Então é 4-2. Eu vou pôr o Fanho aqui. Isso daí. O Diógenes. O Fanho Diógenes. Outro confronto, Juventude e Fluminense. Juventude e Fluminense. Aí, ó. Eu vou começar com você, Celso. Juventude e Fluminense.
Lembrando que o Fluminense teve um confronto contra o Sampaio Corrêa na outra fase, né? Ganhou 2-0 as duas partidas, venceu o Sampaio Corrêa e o Juventude. E o Juventude, né? Juventude, cadê o Juventude? O Juventude foi com o Inter, né? Internacional. Com o Internacional, jogo tumultuadíssimo. O VAR da pênalti que não foi, daí o goleirão cata lá, né? 2 pênaltis, manda voltar, enfim. Jogo foi 1-1 o jogo passado, mas o primeiro jogo a equipe do Juventude tinha vencido de 2-1, então ficou no total aí um 3-2. E aí, Celso? E ainda esse jogo, para contribuir, aquele lateral que jogou na Chape, que estava no avião, ainda foi expulso porque foi defender um amigo, Alan, isso. Foi defender um amigo, acabou agredindo o torcedor que invadiu o campo. Olha só, lambança, hein? No Sul o negócio é bem bravo mesmo, hein? Então, Anderson, eu assisti Juventude jogar e vi o Fluminense. O Fluminense tem um elenco, assim, sensacional, né, cara? Não dá para falar do Fluminense como elenco. Mas não está jogando muita coisa. O Juventude está dando um trabalhão danado, rapaz. Tanto aí na Copa do Brasil, que eliminou o próprio Inter, que é uma força no Sul, né? E aí no Campeonato Brasileiro o Juventude está muito bem. Eu vou de Juventude nesse aí, viu? Você vai de Juventude e Fluminense foi de Juventude. Isso. Aí. Mesma opinião do nosso amigo Lemão. Foi de Juventude também. Tá aqui, ó. Juventude. E o Geraldo disse assim, ó. Tem isso também, que até o Zanqueiro tá avisando. É verdade, né? O Juventude, o Roger Machado saiu e assinou com o Inter, né? O Inter levou aí uma eliminação do Juventude, perdeu também foi lá e buscou, falou, não, o cara tá batendo muito na gente. Foi lá e contratou o Roger Machado. Mas o Geraldo tá dizendo que só para contrariar o Lemão, ele vai de Fluminense. Dizendo o Geraldo aqui. Partida, a primeira partida é em Caxias. Em Juventude. A segunda. Eu vou de Fluminense, ô Celção. Eu vou de Fluminense. É complicado, a segunda decisão lá no Rio. E aí, Vagnão? Juventude e Fluminense. Ainda aquela expulsão, né, a qual o Celso se referiu, do lateral do Juventude, me parece que foi um excesso de rigor do árbitro, né? Ou será de quem, se foi o VAR que chamou ou não. Porque, segundo consta, houve uma invasão para agressão a um jogador do Internacional. E o jogador do Juventude se colocou na frente para proteger o companheiro de profissão. Quer dizer, então ali ficou uma espécie de juiz, não árbitro, juiz. O cara julgou, o árbitro julgou que a atitude foi errada do atleta em defender o seu companheiro de profissão. Pelo menos é isso que eu entendi. Eu acho que houve um excesso aí de rigor, então não deveria ter sido expulso, não. Mas isso aí é um assunto já passado, ultrapassado, e eu vou de Fluminense nessa decisão. Fluminense é um time mais adaptado a esse tipo de decisão, vai decidir em casa, e muito embora, né, conturbado, né, com saída de técnico e tal. Então eu acho que eu vou de Fluminense, deve passar dessa fase aí. Vai de Fluminense. Só recapitulando o que houve lá, o Wagner, teve o pênalti, né, o segundo pênalti anotado na partida. O Valência bateu, o goleiro pegou. Já tinha pego a primeira cobrança do Alan Patrick e ele fez a defesa também na cobrança do Valência. Aí, fez a defesa, o VAR chamou. O VAR chamou alertando uma invasão, né? Uma invasão ali dos jogadores do Juventude. E nesse meio tempo que o VAR chamou para a invasão, o rapaz aí, o torcedor do Inter, entrou para agredir o Valência, que tinha errado a segunda cobrança já, né? De pênalti do Inter. Aí o Alan Ruschel, exatamente como você falou, foi defender, o cara entrou dando aquela sapatada, tentando já acertar, quase acertou o Alan Ruschel mesmo, e o Alan Ruschel entrou ali e deu um direto mesmo. O árbitro voltou,
ele estava mandando voltar a cobrança de penalidade, no qual o Valência converteu a segunda, mas antes dele fazer a cobrança, o VAR chamou novamente para mostrar esse lance do Alan Ruschel. E aí, concordo plenamente com você, achei um excesso ali, né? Porque realmente, tanto que o Alan Ruschel, quando foi expulso, ele falou, poxa, o cara invade, o cara agride e eu sou expulso, né? Ele perguntou, então... foi assim, né? Ele só se defendeu. Ele se defendeu e defendeu também, como você disse, o companheiro aí de profissão. Gustavo Carvalho tá falando, Juventude pode perder força com a saída do Roger Machado, que foi para o Inter. Marcos Cruz, e aí? Juventude... Antes de dar o palpite desse jogo aí, eu também vou comentar um pouquinho esse lance aí da briga, né? A torcida do Inter, ela tá com o Valência por aqui, né? Desde da eliminatória da Libertadores do ano passado, quando ele perdeu aquele gol contra o Fluminense, né? E o Inter estava ganhando lá e o Fluminense virou, né? Então, desde aquele dia, a torcida do Inter persegue muito o Valência, né? Mas nesse caso, você vê, o torcedor do Inter invadiu, né? Levou um soco, tá certo? Mas ele favoreceu o Inter, né? Porque o Inter, depois daquele momento, ficou com um jogador a mais, né? E pressionou muito o Juventude, né? Quase venceu. Se marcasse mais um gol, era ele que classificava, né? Vocês não acham que essa... Só para apimentar um pouquinho mais, vocês não acham que essa saída do Roger Machado não vai motivar mais o Juventude nesse confronto? Eu vejo que não, viu? Assim, de primeiro momento, eu vejo que isso acho que abate um pouco o elenco, sabe? Perder o comandante, no primeiro momento, acho que abate um pouco o elenco, sabe? E até por isso eu acho que o Fluminense, principalmente porque vai decidir no Rio, né? Eu acho que o Fluminense passa, assim, né, essa fase aí. Aí, mais um voto pro Fluminense. Eu falei, faltou mais alguém ou não? Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais um áudio aqui, vamos escutar esse áudio aqui. Oi, falando Rádio Gringo, tudo bem? Aqui é o Diógenes, um sonho. Eu vou jogar meu palpite, tá bom? Vai dar Juventude na cabeça, tá? E um outro jogo do Corinthians, o Corinthians vai perder pra variar, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Adoro! Tá aí, ó. O Diógenes também deu a sua opinião. Você anotou aí, Celção? Tá anotado, sim, tá anotado. Fica tranquilo, Diógenes. Eu anotei, viu? Anotei. Essa daí todo mundo opinou, né? Então, tá tudo certinho, né, Celção? Vamos lá, ó. Próximo. São Paulo e Goiás. São Paulo e Goiás. Rapaz do céu, eu vou de São Paulo. E aí, Celso? São Paulo e Goiás. Sem muito o que dizer, eu vou de São Paulo também. Marcão? São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, né? Sim. Deve passar assim, vou de São Paulo também. E aí, o Vagnão? Eu acho que vai dar unanimidade aí nesse confronto, hein? O São Paulo do Rebeldia, né? Costumo chamar ele de Rebeldia. O argentino lá parece que encontrou uma maneira de jogar do São Paulo e está passando aí por vários obstáculos aí no próprio Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar um Goiás que no Campeonato Brasileiro está aí, né? Não sabe se fica no pelotão de cima, se fica no pelotão de baixo, já vem de 2 derrotas consecutivas, então acho que, como o Celso falou, não tem muito o que dizer, não. Acho que vai dar São Paulo. São Paulo. O Lemão falou aqui, ó. Goiás, eu não erro, tá dizendo o Lemão. Falando... Tá anotado. E o Geraldo tá dizendo que o São Paulo também. Geraldo vai no tricolor também. Tá falando o Geraldo. O Gustavo tava falando, né? Eu pulei aqui, ó. O que impressiona é como a arbitragem do Brasil é ruim. Os caras conseguem errar na prova com consulta. Incompetência ou má fé? Bela pergunta, Gustavo. Bela pergunta. Às vezes dá pra questionar mesmo. Esses caras não passavam de ano nem com cola, hein, velho? Nem com colinha. E fica nessa pergunta mesmo, né? Incompetência, são fracos ou é má fé mesmo? É uma boa pergunta que o Gustavo fez aí, viu?
Tá falando, calma, alemão, não é o palpite para domingo ainda, tá dando risada aqui. O Gustavo Carvalho. Deixa eu ver se tem algum áudio aqui. Aí não tem, então vamos lá, vamos seguir o jogo. Já todo mundo falou sobre essa, já, né? O Geraldo parece que opinou São Paulo aí também, anotei aqui. Isso, Geraldo Fechou. também. Não só lembrando que vem a primeira partida e nós vamos só passar esse resultado na fase de classificação. Quem passou, passou. Né? Então, tem aí uns dias aí para a gente voltar para essa folhinha aqui. O Goiás decide em casa, né? O jogo da volta. Bom, outro jogo, Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Rapaz do céu, hein? Atlético Goianiense e Vasco da Gama. O Atlético Goianiense que tá aí, né, numa sequência horrível no Campeonato Brasileiro, né? E o Vasco no Campeonato Brasileiro vem de 4 vitórias. Porém, na Copa do Brasil, vamos ver aqui, ó, para quem jogou com quem? Cadê o Atlético Goianiense? Cadê ele aqui? Jogou com o Brusque. O total ficou 5-2 pro Atlético. A última partida 4-2, a primeira 1-0, né? Jogando lá em Brusque. Então o Atlético Goianiense passou enfrentando o Brusque e o Vasco contra a equipe do Fortaleza, hein? Venceu nos pênaltis. Cobrança de penalidades máxima. O Vasco, né, que empatou 3-3 e nos pênaltis ganhou de 5-4. Vou começar com você, Vagnão. Atlético Goianiense e Vasco. Lembrando que a segunda partida, a primeira é em Goiás e a segunda no Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que o Vasco está no melhor momento e vai pegar um Atlético Goianiense fora de casa na primeira partida, mas decide em casa, em São Januário. Eu acho que vai dar Vasco, sem muita dificuldade. O Vasco tem uma força de torcida, tem também aí um investimento bom, está com um time razoável. Eu acho que vai dar Vasco, sim. Aí, Vagnão, vai de Vasco. E aí, Marcão? Então, ontem mesmo o Vasco ganhou do Atlético Goianiense lá na casa do Atlético Goianiense, né, 1-0, né? Eu acho que o Vasco carimba, assim, essa classificação. O Vasco está subindo de produção, viu? O Vasco está realmente até surpreendendo nesse momento no Brasileiro. Verdade, o Vasco ganhou de 1-0 ontem lá, verdade. Bem lembrado, o Marcão. Então você foi de Vasco também, né? Deixa eu ver aqui se alguém falou. O Lemão tá indo. Vou colocar como ele colocou, quer ver? Deixa eu fazer um negócio aqui. Atlético com eco. Tá dizendo o Zanqueta, tá aí, ó. Tá aí foi de Atlético. Ele vai na contramão, né? O Lemão, para rimar, ele vai na contramão. Esse é o cara que quer ganhar na loteria sozinho, né? Sozinho. O Geraldo tá falando aqui, ó, time de camisa igual a macaca, vai dar Vasco, tá dizendo o Geraldo. Vagnão... E basta você ver a dificuldade de que passaram os dois times aí para esta fase. O Atlético suou para ganhar do Brusque. E o Vasco ganhou de um time atual que é o Fortaleza. O Fortaleza tá jogando bem, tá bem nessa temporada, até na passada. Time que investiu bastante, encontrou o futebol e tá rivalizando lá com o Ceará, lá em Fortaleza, mas o Fortaleza realmente tá numa fase muito boa e vendeu caro vendeu caro para que o Vasco passasse para essa fase de oitavas. Por isso que reforçou, inclusive, a opinião de Vasco passando pelo Atlético Goianiense. Tá aí, o Gustavo tá falando aqui, né, que jogo de ida e volta são mais difíceis de dar zebra. É verdade. Quando é jogo só de ida, né, o famoso mata, para acontecer uma zebra é mais fácil mesmo. Ida e volta já complica mais. E o Atlético, ele se complicou aí, né, se complicou não, ele passou por um time que tá na zona de rebaixamento da Série B, né, e como o Wagner falou, o Vasco passou por um time que está brigando aí, né? Fazendo ótimas campanhas, que é o Fortaleza. E aí, ô Celção?
Anderson, eu assisti Vasco, né? Esse jogo que o Marcão falou, eu assisti ontem, Vasco da Gama. E eu não sei como é que o Atlético Goianiense conseguiu classificar, passar de fase, viu? Jogou um futebol bem abaixo de um time de Série B, tá? Pra você ter uma noção. Um jogo muito mal jogado, não tirando o mérito do Vasco, que jogou bem, aproveitou. O Vasco da Gama, do nosso amigo Nessa, eu acho que leva essa, viu? Eu vou nessa também, o Celção. Vou de Vasco também nesse confronto aí da Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui agora, pelo amor, eu vou começar uma pergunta bem fácil, eu vou começar com você, Vagnão. Você é o presidente e você responde essa de estalo, muito fácil de responder. Flamengo e Palmeiras. Flamengo, primeiro jogo, provavelmente no Maracanã, né? E a segunda no Allianz. E aí? O que nós vamos dizer? O Flamengo é o elenco mais milionário do futebol brasileiro, mais do que o do Palmeiras, eu acredito. Inclusive, eu estava olhando uma pesquisa que fizeram, uma informação, né, do salário dos jogadores do Flamengo. O cara que ganha por baixo lá, o salarinho menor lá, é 600 mil reais, que é o Ortiz, que foi do Flamengo para lá. O resto é acima de 1 milhão, né? Beirando os 2 milhões. O cara virou certo de saber, né? Será que tem mina de dinheiro lá na Gávea? Ou só a Petrobras que banca? Como é que é essa história, né? Mas isso é um outro assunto. Tecnicamente, é um jogo igual. Aí vai ser briga de foice no escuro. Agora você pergunta quem vai passar. Não é uma perguntinha mais fácil não, né? Melzinho na chupeta, isso aí, Magnão? Eu vou puxar a sardinha pro futebol paulista lá, vamos de Palmeiras. Eu sei que o Zanqueta vai de Flamengo. Vai de Palmeiras, Vagnão? Tá, de Palmeiras. Deixa eu ver aqui, ó, tem um áudio aqui, deixa eu olhar, deixa eu escutar, vamos escutar esse áudio. Oi, pessoal, eu voltei. Desculpa que eu tô aqui no Japão, o fundo horário é meio diferente, né? Eu vou votar no Tricolor e no Vasco, tá bom? Tricolor e Vasco. O Diógenes tá mandando a mensagem, né, que nós falamos, ele foi de São Paulo e Vasco também, o Diógenes, grande Diógenes. Cadê aqui, ó? O Lemão falou, esse é fácil, pode cravar aí. Palmeiras ganha os dois, tá dizendo, hein? O Zanqueta diz que o Palmeiras ganha os dois. E o Geraldo tá falando que vai dar Mengão. Tá dizendo que vai dar Urubu. Jogão, vai dar Urubu. O Geraldo falou que vai dar Urubu. Tá falando que o Geraldo tá falando que o Lemão só vai nos times verdes. Bom, eu vou agora passar a vez para você, Celção. Fica à vontade aí, ó. A gente sabe que são dois grandes times, né? São duas potências do futebol brasileiro, né? Não só em formato na questão de elenco, como dentro do campo, né? São times que fazem grandes apresentações. Mas eu tenho uma coisa que eu entendo que o Palmeiras leva uma ligeira vantagem. Como é mata-mata, é a questão do jogo na grama sintética, né? Na Allianz Parque. E se é Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras vai decidir em casa. Tem um elenco, não desmerecendo o elenco do Flamengo, mas o Palmeiras tem muito domínio de futebol, joga muito futebol dentro da arena. Por esse motivo, eu acho que dá Palmeiras. Palmeiras também. O Lorenzo está dizendo aqui, ó, acredito, na realidade é o Lorenzo, acredito no Flamengo, verde não é comigo, tá dizendo. O Lorenzo foi de Mengão também. Lorenzo e Maurão. Lorenzo e Maurão. Isso, exatamente. Bom, foi o Wagner, foi a galerinha aqui junto conosco, foi o Celso. Nossa, é difícil. Eu ia cravar, mas deu uma pipocada aqui. Mas eu vou de Palmeiras. Você explanou muito bem, Celso. A volta é no Allianz e essa grama sintética aí que eu acho que faz diferença. Eu vou de Palmeiras também. E aí, Marcão? Esse é aquele jogo, se você jogar a moeda, ela vai ficar flutuando. Eu acho que
vai dar Palmeiras, porque decide no Allianz também. Eu vou nessa vibe. Foi de Palmeiras também. O Palmeiras passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né? Nessa fase aí. E o Flamengo passou vencendo 2 vezes de 1-0. O Palmeiras, ele ganhou a primeira partida jogando no Allianz do Botafogo de 2-1. E aí a segunda partida lá em Ribeirão Preto foi 0-0. E o Flamengo ganhou as 2 partidas, ambas do Amazonas, ambas de 1-0. Né? Mas aí, pela maioria, deu Palmeiras, né? Aqui. Vamos lá. Antes de eu falar a próxima partida, deixa eu colocar aqui, né? A galera, mais uma vez, falar aqui da VIP Canecas Personalizadas. Grande Gustavo, bom demais ter você conosco também, né? A VIP faz aí, ó, canecas de todos os temas, hein? Pensou em, quero fazer uma caneca com a minha foto da minha família, do meu filho, né? Faz. Quero fazer a foto do meu time. Faz também. Enfim, agora é época de política, né? Tá aí, ó, a VIP Canecas Personalizadas pode fazer umas canequinhas aí, não sei nem se é permitido hoje em dia, tô falando na época que eles distribuíam, né? Hoje em dia acho que não é permitido fazer caneca de político, mas pensou? Tá aí, ó, além de canecas, né, tem aí um esquema de impressão a laser também que eles usam lá para fazer algum tipo de trabalho, fazem impressão em camisetas. Tá aí, ó. Olha o WhatsApp da VIP Canecas Personalizadas. Entre em contato através do 19 99132 4466. 19 99132 4466. Fala lá com o Gustavo, né, com a esposa dele também, que eu vou pedir perdão, mas não estou me recordando o nome dela. Mas você vai falar lá com a VIP Canecas Personalizadas e fazer um produto muito bacana, muito legal para você dar de presente, para você ter com você mesmo aí, né? Ter com você mesmo. Eu pretendo fazer aí, vamos ver, né? Deixa passar o tempinho, mas eu pretendo fazer para todos nós aqui do timaço da Web Rádio Grigo, para estar na resenha aqui, você pegar sua canequinha, em vez de eu pegar essa garrafa aqui que eu pego, né? Pegar a canequinha e a gente tomar com o logo da Rádio Grigo também, bom demais. Legal, Gustavo, ter você aí junto conosco nessa parceria bacana demais. Vamos lá, vamos ver, o Gustavo tá mandando aqui também, ó, Gustavo Carvalho, Flamengo tem mais time, mas o Palmeiras tem 2 coisas que pesam muito, conjunto e o técnico Abel Ferreira. O Tite está mais para coach do que para técnico. Tá aí, ó, o Gustavo fazendo, né, o seu comentário. Vamos ver aqui, ó. Tem comentário? Tem mais áudio? Vamos escutar. Eu acho que não vai ser muito produtivo esse áudio, viu, Celso? Mas tenta pegar o que você entender aí, você coloca aí também. Tá aí. Ele quis participar. Entendi. Entendi. Tá tranquilo. Eu sei que é do contra mesmo, foi no Flamengo. Foi no Flamengo. Olha aí, ó. Carlos Lemos Matozinho tá aqui conosco também. Grande Matozinho, ó. Tá dizendo que o Palmeiras ganha fora de 1-0 e em casa empata 0-0. Então, dá Palmeiras, na opinião do Matozinho também, né? Ganhou fora e empatou em casa. Tá dizendo. Lorenzo. Esse é o Mudinho. Esse é o Mudinho que faz parte da trupe. Mudinho, Diógenes. Tem o Nestor ainda que não falou aí, mas daqui a pouquinho tenho certeza que o Nestor entra para dar a opinião dele também. Bom, vamos lá. Próxima partida. Jogaço também. Botafogo do Rio contra o Bahia, do técnico Rogério Ceni. Botafogo e Bahia. O Botafogo, líder do campeonato brasileiro da Série A, no momento, né? 36 pontos, e o Bahia é o 5º colocado, hein? Então, é jogaço. Na Copa do Brasil, o Botafogo, deixa eu ver com quem que ele jogou. Jogou contra o Vitória. Ele ganhou a primeira partida no Rio de 1-0 e a segunda de 2-1. Então, 2 vitórias em cima do Vitória. E a equipe do Bahia,
Equipe do Bahia, cadê aqui? Bahia. Cadê o Bahia aqui? Bahia jogou essa fase. Bahia e Criciúma. Ganhou a primeira jogando em casa de 1-0 e a segunda, o jogo de volta, né? Jogando lá em Criciúma, meteu 2-0 no Criciúma. E olha, o Criciúma para ganhar lá no Heriberto Rios lá. Não é fácil. Não é fácil, não. E aí, ô Marcão, já que você falou aí, Botafogo e Criciúma. Segundo jogo, primeiro jogo no Engenhão, né? Provavelmente. E a segunda lá na Fonte Nova. Quer dizer, Bahia e Botafogo. Exatamente. Da mesma forma que foi contra o Vitória, vai ser contra o Bahia, né? O primeiro jogo em casa, segundo jogo lá em Salvador, né? Eu vou apostar no Botafogo, viu? Vou apostar na estrela solitária. Vai de Botafogo? O Matozinho tá dizendo que dá Bahia. O Lemão tá dizendo aqui, eu cravo e não erro. O time que começa com B passa, tranquilo de fase. Pode anotar. Com certeza passa. E até para colaborar com ele, vamos lembrar que o Botafogo é do Rio e o Bahia é da Bahia, né? Isso. O Lourenço está falando, Botafogo passa pelo Bahia, apenas pelo fato de ter o Júnior Santos, que aprendeu a jogar bola quando passou pela Macaca. Tá dizendo aqui o Lourenço e o Mauro. Mas foi de... o Geraldo tá dizendo que tá difícil, mas ele vai de Bahia. Geraldo vai de Bahia. Quem que eu chamei? Eu me perdi aqui agora. Samuel. Chamou o Marcão. Né? Marcão. Olha, rapaz do céu, mas eu vou de Bahia também, ô Celso. Não sei porquê, mas vou de Bahia. É páreo duro aí. É páreo duro. O Lemão vai de Bahia. Tá dizendo aí, ó. Vou de Bahia. Tá dizendo o Lemão também. E aí, Vagnão? Botafogo e Bahia. Bahia e Botafogo. Eu assisti o jogo do Botafogo ontem, achei um time equilibrado, né? Muito consistente no setor defensivo, do meio campo para frente também, muita mobilidade e oportunista, né? A chance estava difícil, chance para os dois lados, né? Os goleiros aparecendo, a oportunidade que teve, o Tiquinho lá, o Soares lá meteu para a rede e venceu o jogo. Botafogo 1, Palmeiras 0. Agora, o Bahia, nesse Campeonato Brasileiro, ele meteu 4-1 no Cruzeiro, né, lá no começo do campeonato, mas depois perdeu para o São Paulo de 3. Quem mais que ele perdeu aqui? Perdeu para o próprio Palmeiras por 2-0. Depois ele foi para o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, e venceu por 3-1, lá na casa, lá na Arena. Mas o último resultado dele perdeu em casa para o Cuiabá por 2-1. Então é um time de altos e baixos. Eu acho que pelo momento dos dois times, eu acho que vai dar Botafogo. Simplesmente porque o Zanqueta votou no Bahia, eu vou de Botafogo. Pronto, falei. Tá aí. Peraí, agora quem tá. Parece, sabe, eu tô daquele jeito que parece. Sabe quando o cachorro cai do caminhão da mudança? Ele vai para um lado, vai para o outro, ele tá perdidinho. Para mim, o Zanqueta voltou no Botafogo, Wagner, não foi no Bahia. Não, Bahia. Foi de Bahia. Ele falou que o time de B ia passar. Os dois começam com B. Né? Mas daí ele colocou aí, eu vou de Bahia. Tem muita gente, fone, Zanqueta, tem muita gente. Está atrapalhando a minha mente aqui. Então tá bom, vamos corrigir aqui. E o Matozinho tá indo de zebra. Ele falou, vou de zebra. Vou em zebra baiana. Tá dizendo o Matozinho. O Matozinho tinha anotado já. Beleza, anotado, então. Né? Já, Matozinho já. Eu fui de Bahia, falta você, né, Celso? O Wagner já falou tudo, né? Pela regularidade do Botafogo, pelo time que o Botafogo tem. É um jogo muito, muito forte, o time do Botafogo, né? Júnior Santos é um cavalo lá na frente, né? Mete a bola na frente numa correria. E quando ele estava aqui na ponta, ele fazia umas jogadas, mas não fazia jogada completa como ele está fazendo. Lá no Botafogo, ele está fazendo o arranque e está rematando muito bem para o gol, né? Então, eu também vou de Botafogo, viu, Anderson? Vai de Botafogo também.
Bom, vamos lá. Tem áudio aqui também, vamos ver. No Gringo, eu tô voltando, eu tô no metrô, descendo para Santos, tá? A conexão é ruim. Mas eu vou de Palmeiras e vou de Bahia. Eita, Bahia, porreta! Aí, ó. O Diógenes foi de Palmeiras e Bahia. Agora metrô indo pra Santos é fogo, hein? Esse daí é fera. O Lourenço tá dizendo que vai dar Botafogo. O Lourenço tá dizendo, vai dar Botafogo. Bem disputado. Lourenço e Mauro, né? O Mauro também votou no Botafogo, anotei aqui. Tá aí. Beleza. E, na verdade, esse aqui, por incrível que pareça, no momento tem 4 para Botafogo e 4 para o Bahia. Então tá bem equilibrado aí. Bem equilibrado. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Para a gente finalizar os confrontos agora, né, do jogo, dessas oitavas de final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Primeiro jogo, o Atlético Paranaense enfrentou a equipe do Ipiranga. Jogando lá em Ipiranga, lá no Sul, né? Foi 2-2. Ou melhor, foi 2-1. O Ipiranga venceu, né? 2-1 pro Ipiranga, exatamente. O Ipiranga venceu a primeira. Aí jogando lá na Arena da Baixada, né? Aí o Atlético meteu 3-0 na equipe do Ipiranga. Já o Bragantino jogou contra a equipe do Souza. Souza da Paraíba, né? Primeiro jogo, jogando lá na Paraíba, foi 1-1. E a segunda partida, jogo de volta lá em Bragança, o Bragantino também ganhou de 3-0. Eu vou perguntar, e tem gol, hein? Tem gol na Série B, gol do Santos. Segundo tempo, aos 9 minutos e meio, o Santos abre o placar contra a equipe do Vila Nova. Vai disparando na liderança a equipe do Litoral Paulista, né? 1-0 por enquanto para a equipe do Santos. E aí, bom, eu vou começar. Atlético Paranaense e Bragantino. Primeiro jogo no Paraná, segundo jogo em Bragança. Rapaz do céu, mas eu vou de Atlético. Eu vou dar Atlético aí, viu, Celção? E aí, Marcão? Atlético e Bragantino. Também é um jogo bem equilibrado, né? Então, são times aí emergentes, né? E eu vou apostar no Atlético também. Vai apostar no Atlético também. O Lemão tá dizendo que vai dar asas. Red Bull Bragantino passa, tá dizendo o Lemão Zanqueta. O Geraldo tá dizendo que o Furacão passa, que o Atlético passa. E o Lourenço tá dizendo, né? O Lourenço e o Mauro lá tá dizendo que o Atlético também vai ganhar. Tá dizendo aí que passa o Atlético também. Daqui a pouco eu vou falar do Roberto Santos. Você se prepara aí, viu, Celção? Ele passou todo de uma vez aqui, ó. Tá aqui, ó. Mauro, Betina, Lourenço e Flávio. Acreditamos, todos lá acreditam no Atlético Paranaense. O Matozinho, empate nos 2 jogos. Vai para pênalti e o Atlético fatura. Rapaz do céu, olha aí. Tá dizendo que vai dar empate e vai ser a decisão nos pênaltis. E o Atlético passa segundo o Matozinho. Celso Fittipaldi. E esse jogo é Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino? Eu acredito também no Atlético, porque eu acho que a mesma questão do jogo do Botafogo, eu acho que o Atlético é mais consistente, tem um time que joga mais, parece que está mais encaixado. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, tem uma hora que eu assisto alguns jogos deles, eles dão uma bobeada, parece que dá uns 5 minutos no povo lá, o povo para de jogar bola e toma uns gols bobos, rapaz. E o Atlético é bastante consistente, o Atlético tem um bom elenco, né? Se não me falha a memória, para mim, um dos pontos fortes do Atlético é o goleiro, que é o Bento, né? Que, na verdade, deveria, para mim, ter ido para a seleção brasileira e ter disputado essa Copa América, que ia dar muito mais resultado. Ele está indo para o Al Nassr. Está indo para o Al Nassr, né? Baita de um goleiro, hein, Anderson? Nossa. Baita de um goleiro. Provavelmente não vai disputar, então, esses jogos aqui, né? Então, o Atlético perde bastante com isso, viu? Não sei quem que é o reserva, se é o Santos. O Santos saiu do Atlético faz tempo, né? Passou pro Flamengo, nem sei onde está aquele goleiro lá. Mas, enfim, só para a gente voltar aqui, eu vou também de Atlético, até por conta da consistência, do entrosamento, do encaixe. É um time que está junto há algum tempo.
né? Diferente do Bragantino, que muda algumas peças e tal. E o Bragantino dá aí uns 5 minutos nesse time do Red Bull Bragantino. Parece que dão asa para os caras, e os caras dão uma voada lá dentro de campo e tomam uns gols bobos mesmo, viu? Eu também penso a mesma coisa. Deixa eu ver se tem algum áudio. Não tem. Então, não, falta o Wagner. Wagner não falou ainda. Wagner Ferreira, mais um jogo aí pra gente finalizar, Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino. Na fase de classificação, para essas oitavas, o goleiro do Atlético foi realmente o Bento. Teve o Thiago Heleno, né, que é interminável lá no Atlético também. Tem esse Fernandinho no meio-campo. Tem o Pablo, né, o atacante, fazedor de gols. Eu acho que vai dar Atlético. O Atlético deve vencer o primeiro jogo, que será na Arena, e deve empatar o jogo de Bragança contra o Bragantino. Aí vai dar Atlético para a sequência. Rapaz do céu, vocês não acreditam o que aconteceu aqui. Vou contar, tá? Até porque eu incluí a Betina e o Flávio, do parente lá do Lourenço e do Mauro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos para o Atlético e 1 para o Red Bull. Adivinha quem que deu esse voto pro Red Bull? Vou colocar aqui, ó. Aí, ó, na telinha. Quem votou pro rapaz, é algo a ser estudado pela NASA, hein? Só dando um toque, né, que a gente falou do Bento. O Bento, ele vai jogar lá no time do Cristiano Ronaldo, né, como eu disse, do Al Nassr. Negociação de 107 milhões de reais, transformando, né, convertendo em real. Então foi um belo dinheiro aí essa negociação. E, bom, tá aí. Nós fechamos aí tem também, informação, né, os jogos. Anderson, quem é o reserva do Bento? Alguém sabe? Consegue? Quem que é o goleiro reserva? Vamos ver lá? se a gente consegue. Isso é fácil. Vamos ver ainda quem. Goleiro reserva do. Deixa eu ver aqui os reservas. 21, 8. Eu acho que o Atlético perde muito com a saída do Bento, hein? Eu acho que perde muito, cara. É uma peça importante hoje no time do Atlético Mineiro, na minha opinião, viu? Com certeza, não é um jogador assim, né, que não faz a diferença, não. Eu também acho que vai fazer diferença, sim. Grande Ivanildo Magalhães está aqui conosco também. Vamos lá. Nossa, 9h25 hoje, hein? Robson Andrade está dizendo aí, boa noite a todos. Vai Macaca, grande Robson está aqui também. Galerinha, vamos lá falar, né? Vamos dar uma pincelada. Não tem como a gente não falar dos times de Campinas. Ô, Marcão, eu vou falar com você. Você vai decidir. Quem que a gente fala primeiro? Guarani ou Ponte? Ponte ou Guarani? Vamos falar primeiro do Bugre. Primeiro do Guarani? Então vamos lá, vamos falar. Não! Guarani que já colocou em campo alguns reforços aí, né, na partida contra o Novo Horizontino. Volta em campo no próximo domingo às 16 horas, horário de futebol, né? Domingo às 16 horas no Brinco de Ouro, enfrenta aí mais uma parada dura, por mais que o Goiás está patinando, mas o Guarani também, né? O Guarani continua no empata, perde, e precisa das vitórias, e tem que começar já nesse primeiro turno. E tá aí, então, a gente começa falando do Guarani Futebol Clube. Guarani que empatou a última partida, né, jogando lá em Novo Horizonte. O Wagner Ferreira, e aí, você assistiu a partida contra o Novo Horizontino, o que você achou? Já com alguns jogadores contratados em campo, melhorou, né? Uma ligeira melhora, né? Não houve assim uma diferença muito significante, não. Mas dos jogadores que foram colocados em campo, né, me parece que o Pacheco, eu não assisti a partida, tinha um compromisso, fiquei sabendo depois por comentários, mas que o Pacheco, lateral direito, foi muito bem. O tal de Matheus Salustiano também disse que foi bem. Agora o pessoal não gostou do Gabriel Bispo, né? Diz que... Não,
Gabriel Bispo foi bem. Quem não foi bem foi o Daniel dos Anjos. É dessas caras novas que foram contratadas agora. Então, deu uma travada, Vagnão, lá? Aí. Pode continuar, Vagnão. Tá travando lá. Tentar pôr o pescocinho fora d'água. Agora, o pessoal fala muito, né? Só o Guarani só vencer. Mas os adversários, Ituano, Brusque, Botafogo, não vão ganhar mais nada. Então, realmente, precisa fazer a parte dele e torcer pelo tropeço dos outros. Aí é que a situação complica. Vejam que o turno tá para virar agora. E eu estava vendo uma entrevista hoje do lateral esquerdo, né? Como é que é o nome dele lá? É o Jefferson. E ele estava dizendo que pretende somar aí mais uns 9 pontos até virar o turno. O Guarani tem 7, 9 e 7, 16. O pessoal projeta aí no mínimo 20, 25 para ter um segundo turno razoável. Então, acho que vai ser muito pouco isso aí, de 7 a 9 pontos nos jogos que restam. Em todo caso, é como diz o Pintado, né? Não façam projeções. Eu vou jogo a jogo e vamos tentando, né, galgar aí os pontos necessários para tirar o Guarani dessa situação. É isso aí. Essa situação. Só lembrando, passar aqui a escalação do Guarani que enfrentou a equipe do Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte, né? Um empate de 1-1. Aliás, o Vagnão falou do Jefferson, a assistência do gol do Caio Dantas, que foi o autor do gol da equipe do Guarani, foi a assistência do Jefferson. O cruzamento do Jefferson. Tem gol, hein? Tem gol. Tem gol do Vila. Do Vila Nova. É. Aí, 1-1, Vila Nova e Santos. 20 minutinhos, né? 2 gols de cabeça, 2 bobeiras da zaga, hein? Das duas zagas. Fica olhando, marcando bola. É, zagueirão, hein? O número 4 aí do Vila. Bom, o Guarani jogou com o Vladimir, aí jogou o Pacheco, estreia, né? O Gabriel Bispo, o Luan, entrou o Lucas Araújo no seu lugar, o Jefferson, o João Vitor, entrou o Marlon no seu lugar, Matheus Bueno, Léo Santos, aí tem aqui um outro, o Léo Santos, entrou, aí tem aqui o Ayrton, que saiu para a entrada do Matheus. Aí tá o Lucas, a entrada saiu para a entrada do Lucas Paraíso, para a entrada do Caio Dantas, ou melhor, saiu o Caio Dantas para a entrada do Lucas Paraíso, né? E o Daniel dos Anjos, que é o que você falou no final aqui. Nossa, eu peguei o site da CBF, é um rolo e meio quando eles passam a escalação aqui, ó. Mas enfim, o Vladimir, né? Vladimir, o goleiro. Lateral direito, o Pacheco, o Léo Santos, um dos zagueiros, o Salustiano, o outro zagueiro, e o Jefferson, lateral esquerdo. Aí tem esse volante aí que Gabriel Bispo entrou com a camisa 33 e o Matheus Bueno. Aí o 3, aí tem o Ayrton, né, numa beirada do campo, tem o João Vitor na outra beirada, o Caio Dantas centralizado e o Luan Dias flutuando ali como se fosse o meia, né, o meia armador com a camisa 10. E segundo consta aí de todos que estrearam, o piorzinho foi o atacante que entrou no lugar do Caio Dantas, que entrou na frente lá no lugar, acho que foi no lugar do Ayrton, né? O Daniel dos Anjos. Daniel dos Anjos. Projetando o jogo aqui para o Brinco de Ouro, Celso, Guarani e Goiás, né? Como a gente já até fez o comentários aí já, o Goiás vem de uma sequência negativa e o Guarani tá nessa daí, né? Não consegue de jeito nenhum emplacar aí uma sequência de vitórias. Porém, agora vem reforçado, né? Vem reforçado com esses jogadores que já entraram nesse jogo contra o Novo Horizontino. Você acha que o Guarani já pode começar a dar uma arrancada? Sei lá se eu posso usar esse termo, mas conseguir resultados positivos. O Guarani não ganha nem contra o Botafogo, né? Que venceu aqui no Brinco de Ouro, 2-0, e até então depois o Guarani não ganhou mais nenhuma partida. Segundo consta, tá 11 jogos sem vencer, né? É muita coisa, né? Para quem precisa realmente somar ponto, 11 jogos sem vencer, é muito cedo, né? Para você fazer qualquer crítica
e para fazer qualquer análise de como vai ser o Guarani daqui para frente com essas contratações. Jogo de estreia há sempre um motivacional, né? Eu estou estreando, eu estou começando numa camisa nova, num clube diferente, mas, por outro lado, eu assisti o primeiro tempo foi bem disputado. O segundo eu não assisti, mas eu ouvi outros comentários, diz que o segundo tempo foi mais ou menos, me engana, que eu gosto, tipo aquele segundo tempo que a Ponte Preta fez no derby, né? Não vou para cima, porque se eu for eu tomo gol. Aí o outro falou, bom, já que ele não vem, eu também não vou, vamos levar no banho-maria, aí não me engano que eu gosto, e acabou ficando no 1-1. Mas o primeiro tempo que eu assisti, o Guarani mudou, né? Muito a postura dentro de campo, acredito também por conta até da estreia de alguns jogadores, né? De um trabalho novo do Pintado, que o Pintado está tentando fazer algo diferente, mas é muito cedo para a gente dizer, se o Guarani vai se recuperar, entra naquilo que o Wagner disse, né? O Guarani precisa ganhar, 11 jogos faz que o Guarani não ganha, mas os outros também precisam somar ponto. O Goiás vem aqui e a responsabilidade de ganhar o jogo é toda ela do Guarani. O Goiás está jogando fora de casa. E o Goiás vai fazer o jogo da volta lá ainda, né? Então, assim, não é fácil, é cedo para a gente fazer qualquer comentário sobre o que vai acontecer com o Guarani com essas peças novas, mas é fato também, e temos que dizer que a postura, pelo menos, foi diferente. Foi um time mais aguerrido, um time que procurou mais jogar futebol, né? Não foi um time que se acovardou, pelo menos no primeiro tempo. Então, como eu disse, o segundo tempo eu só ouvi comentários, não assisti, diz que teve me engano que eu gosto, mas quem precisa ganhar? Quem tem que ir para cima é o Guarani. O Guarani não tem mais o que fazer, não dá para esperar. O Guarani tem que começar a somar pontos. Difícil, hein? Um jogo difícil para o Guarani, por mais que o Goiás, né, não tenha vindo de bons resultados, se não me falha a memória, 2 derrotas seguidas aí, né? Mas é Goiás, e está jogando fora de casa com a responsabilidade toda do Guarani partir para cima e tentar buscar o resultado. Inclusive está um problema problema não, é um problema do Goiás, a logística, né? Porque ele jogou ontem contra o Operário, correto? Perdeu por 2-0. Aí houve quem comentasse que ele poderia ficar aqui nas imediações de Campinas, né? Mas por que voltar para Goiânia se o jogo já é no domingo aqui? Então, mas não, segundo informações, ele voltou para Goiânia para depois voltar para Campinas para fazer o jogo com o Guarani. Exato, foi para Goiânia e depois veio para Campinas, provavelmente vai treinar e vem no sábado de manhã para Campinas, né? Difícil, viu? A tarefa do Guarani não vai ser uma tarefa fácil. O Guarani estava investindo com toda a força aí no Rodrigo Andrade, um baita de um volante que não deu certo lá no Vitória, teve uma confusão no bar, torcedores invadiram o bar, agrediram alguns jogadores, e o Rodrigo Andrade estava lá. E o Pastana, né, que é hoje o diretor, o gerente de futebol do Guarani, tem um relacionamento muito bom com os clubes, inclusive com o Rodrigo Andrade, mas não conseguiu, né? A questão financeira acho que pesou nesse caso aí, e o Rodrigo Andrade parece que está se apresentando no Mirassol. Então, assim, a tarefa do Guarani não é nada difícil, mas é possível, porque é matemático, né? Tem que ganhar, e aí vai ter que contar um pouquinho de sorte para ver se os outros não... Quem está ajudando bastante é o Guarani e o Botafogo, viu? O Botafogo está ajudando bastante o Guarani. O Botafogo que não se cuide, não, que... Mas é isso aí, Anderson. Vamos aguardar, vamos assistir esse jogo aí, vamos ver qual vai ser a reação do Guarani. Aí já dá para a gente ter uma ideia, né? Jogo de estreia, aí já dá para você começar a analisar um pouquinho melhor as peças que o Guarani contratou, melhor dizendo. Ô, Marcão, o Guarani, né, como que o Celso acabou de falar, né, 11 partidas sem vencer. Dos últimos 10 anos, é a pior campanha que um time faz, né, no campeonato aí, né, do Guarani, no caso, né, que é o pior jejum em 10 anos. 2014, que foi a última sequência negativa do Guarani, ele chegou a 12 partidas sem vitórias. 2014. Agora ele já está 11. Se ele não vencer o Goiás domingo, ele empata essa campanha já horrível, que foi a pior, né, com essa sequência negativa do Guarani sem vitórias de 10 anos. E se depois continuar isso daí, pronto, ele consegue bater esse recorde
um recorde aí totalmente negativo para a equipe bugrina, né? Lembrando que nós estamos na 16ª rodada. Guarani encara o Goiás, domingo no Brinco, sai para jogar contra o Amazonas, volta contra o Brusque, partida que tem que vencer de qualquer maneira, né? Bom, se for ver o Guarani, precisa vencer todas, né? E aí sai contra o Ceará, né? Aí para finalizar o primeiro turno. Mas assim, que campanha, que coisa horrível, né? Agora chegou o Pastana, esses jogadores aí que chegaram, pelo que eu saiba, o Wagner pode até confirmar ou não, mas que eu saiba, foi o Toninho Cecílio que trouxe, pelo menos a maioria deles aí, né? Era na gestão do Cecílio, pelo menos esses nomes já estavam sendo ventilados. Alguns já até treinando. Mas quando o Pastana chegou, o discurso do Pastana, na hora que ele chegou, na apresentação, ele já foi tirando o dele da reta. Falou, esses caras que foram contratados, eu não tenho nada a ver com isso. Se der certo, deu. Se não deu, o problema é de quem contratou. Então, a indicação do Pastana até agora, acho que nenhum, né? O Guarani está contando com o que foi contratado na era Toninho Cecílio. Exato. Exatamente. Legal, Wagner. E aí, Marcão, assim, né? É um final de primeiro turno que o Guarani já precisava, mas agora já colocou alguns reforços, que não foi o diretor executivo aí agora, que tá o Pastana que contratou, mas precisa já começar a mostrar um futebol melhor, que já mostrou em Novo Horizonte. Então, você acha que para domingo, jogando em casa, mais uma vez o Guarani fazendo a promoção com a camisa, paga R$10, então, o torcedor, um horário sensacional, né? 4 horas da tarde no domingo. Tem tudo, né? Tem tudo preparado para que possa aí começar essa reação no Campeonato Brasileiro da Série B. Só falta o time dentro de campo jogar, no mínimo, o que jogou lá em Novo Horizonte. Ou não? Falta muita coisa ainda, Marcão. Então, Anderson, olha, serve de consolo, né? O time que está há muito tempo perdendo, né? Está próximo da vitória, né? Então, o Guarani já teve acendeu uma luz no final do túnel nesse jogo com o Novo Horizontino lá, porque você queira ou não, o Guarani jogou com um dos times que vai brigar para subir, como brigou ano passado, né? Então, jogando na casa do Novo Horizontino, é um ponto somado realmente. O Guarani não vai adiantar ficar empatando, né? Precisa começar a ganhar. Pode ser a grande oportunidade agora. Por quê? Porque o Goiás, ele vem realmente descendo a escada, né? O Goiás, ele teve já numa situação muito melhor nesse campeonato, só que está começando a atravessar uma fase aí que já começa a complicar, inclusive com a derrota de ontem, já tem lá uma ventilação sobre o nome do Zanardi, já saiu alguma coisinha lá de aquele negócio, né? O time começa a perder, o técnico já começa a receber os holofotes, né? E é o tal negócio, é um jogo que, olha, que nem você falou, né? Domingo, 4 horas da tarde, esse é o horário nobre do futebol, né? E o torcedor realmente aí com a camisa pagando R$10, deve sim, né? Deve incentivar o time, deve ir lá para incentivar realmente, né? Para empurrar o time, porque não tem nada perdido, né? Tá muito mal, mas aí cada jogo é uma oportunidade, né? Se a gente lembrar, o Guarani, a última vez que ele disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, né, que foi em 2010, ele estreou contra o Goiás aqui, e o Goiás estava muito bem, né? E o Guarani ganhou de 1-0 aqui do Goiás naquela estreia. O Guarani iria cair ainda naquele ano, certo? Subiu em 2009, caiu em 2010, mas ele estreou aqui no Brinco de Ouro, com uma vitória contra o Goiás aqui, 1-0, né? Um Goiás que fez um grande campeonato, né, em 2014, em 2010, desculpe. Então, a torcida tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Não adianta mais, né, ficar comentando, não adianta mais, não tem muito o que se comentar, agora é a bola rolar e o time, né, começar a render, começar a vencer, né? Começar a vencer. Começar a vencer. O Anderson, foi falado de Novo Horizontino aí.
lembrar que o Novo Horizontino está jogando hoje, hein? Pela rodada desse meio de semana da Série B. Está empatando o Chapecoense 0-0. Aí, grande Vagnão, 0-0 também. A equipe do Novo Horizontino que está enfrentando a equipe da Chape. Lá o jogo em Novo Horizonte, né, Wagner? Em Novo Horizonte, exatamente. Novo Horizonte. O resultado, se continuar assim, não é um resultado muito ruim para o Guarani, não, porque a Chape está beirando ali também, né? Segura a Chape. A Chape é o primeiro fora da zona. Chapecoense é a primeira fora da zona. Você vê como que é o futebol. Só rapidinho comentar um lance aqui. O cara acho que o atacante Henrique, Luiz Henrique, o nome do atacante do Vila Nova, ia fazer um golaço, deu um lençol no zagueiro do Santos e tal. Aí foi dividir a bola com o goleiro, ergueu um pouquinho mais a perna, atingiu o goleiro, já tinha um amarelo, tomou o segundo, foi expulso, não joga contra a Ponte Preta aqui em Campinas. Ia tentando fazer um golaço, acabou sendo expulso do campo. Ele no jogo contra o Avaí, foi ele que marcou aquele gol de voleio, o gol da virada, 2-1. Bom centroavante, um bom centroavante, né? Pegou dele o segundo gol de voleio. Aí, ó, é bom, isso é bom para Ponte Preta. Retrospecto de Guarani e Goiás. Jogaram 37 vezes, 14 vitórias do Goiás, 13 empates e 10 vitórias do Guarani. A última partida que disputaram Guarani e Goiás foi pela Série B de 2021, dia 22 de novembro de 2021, jogando no Brinco de Ouro da Princesa. O Goiás ganhou de 2-0 da equipe do Guarani. Gols assinalados. Olha aí, hein? Olha quem fez o primeiro gol do Goiás. Conhece? Ele. Elvis. Marcou Elvis meteu o primeiro gol. E deu assistência para o outro gol do Nicolas. Isso, exatamente. Exatamente, Marcão. Então tá aí, ó. Aliás, o Guarani, ele tá aí numa sequência. A última vitória do Guarani sobre a equipe do Goiás foi em 2017. 1-0 para o Guarani, disputando a Série B de 2017. De lá para cá são 5 jogos. São 3 vitórias do Goiás e 2 empates. Então tá aí, um tabuzinho a ser quebrado também, né? Aliás, as duas últimas partidas que o Goiás jogou no Brinco de Ouro, as duas partidas, né, foi em 2018 2-0, em 2021 também 2-0. Em 2018, Lucão e Kaique Sá fizeram os gols pro Goiás. Então, as últimas 2 vezes que o Goiás veio aqui para Campinas, deu ruim pro Guarani, hein? Que não seja assim no próximo domingo. O torcedor bugrino tá pedindo bastante, muitas orações. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Zanqueta falou que aposta que um time verde e branco, que começa com G, ganha a partida. E o empate não vale, tá dizendo ele, né? Tá aí. Eu também acho, viu? O Lorenzo tá dizendo que o Goiás vai vencer de forma tranquila nesse domingo. Olha o Lorenzo e o Mauro lá, será? Lorenzo e Mauro só não passaram o resultado, porque eu já tô lendo aqui, tô marcando aqui para não... Você já marcou aí o Matozinho 3-1 pro Goiás? Isso, Matozinho 3-1 pro Goiás, e o Zanqueta 2-1 pro Guarani, e o Zanqueta diz que a Ponte vai perder de 3-1. Bom, falamos aí do Guarani, né? Olha aí, 9h45. Vamos agora falar da macaquinha. A macaca que já entra em campo amanhã. Lá na Curuzu, vai rever o seu ex-treinador Hélio dos Anjos, que levantou a taça da Série A2, né? Da Ponte Preta no ano passado, ano de 2023. Aí saiu aqui de Campinas meio esquisitão, né? Ficou um negócio meio estranho a saída do Hélio. Hélio dos Anjos, 66 anos. Nelsinho Batista, 73 anos. Experiência que não vai faltar para esse jogo de amanhã, lá na Curuzu, às 18 horas. Aliás, previsão
né? Projeção lá de 20 mil torcedores, casa cheia. Aliás, sempre está cheia, né? Mas eles estão querendo aí colocar capacidade máxima lá na Curuzu. E eu não duvido que aconteça isso. Ponte Preta e Paysandu, Paysandu e Ponte Preta, é amanhã. E eu começo com você, Celso Fittipaldi. A Ponte que vem aí de um resultado positivo, né? Estivemos juntos na última partida. A Ponte, uma vitória sobre a equipe do Mirassol, 4-2. 4-2, golaço, foi fácil. Tava fácil. De repente, né? Aquele 3-1, daqui a pouco 3-2, e o De La Torre deu um gol já no finalzinho do segundo tempo, né? A bola passou muito próximo ao poste direito do Pedro Rocha, se livrou de tomar o gol de empate lá, e daí numa besteira, né? O time do Mirassol desceu com tudo, numa besteira do zagueirão da equipe do Mirassol, entregou pro Matheus Regis, saiu livrinho, deu até o chute no vento antes de finalizar, né? Pro gol do goleiro do Muralha. A Ponte então fez o quarto gol, bem fez o gol e acabou o jogo, né? Mas a pedreira, né? A pedreira amanhã é contra o Paysandu, a Ponte que não vence fora de casa, né, o Celso? Anderson, antes de falar da Ponte, informar que o Novo Horizontino fez 1-0 na Chape, acabou de fazer o gol, então tá 1-0, não sei se está no segundo ou no primeiro tempo. Ô Anderson, Ponte Preta. Pode falar, Anderson, desculpa. Não, tá no primeiro tempo, nos acréscimos do primeiro tempo. Legal. Primeiro tempo, né? Isso. Falar da Ponte Preta, rapaz, a gente tem que falar de, tipo assim, você tem que ler 2 páginas, né? Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Ponte Preta é um time surpreendente em casa. Ponte Preta pega time forte aqui em casa, faz a lição de casa numa jornada extremamente positiva. Todos os jogos, na mão do Nelsinho, são 4 jogos em casa, 100% de aproveitamento, com vitórias expressivas, com vitórias com o time jogando muito bem, com o time sendo agressivo, com o time fazendo transição, arrematando para gol. Aí você pega a Ponte Preta fora de casa, parece um time, não vou usar um termo muito pesado, mas um time medroso, para não falar outro nome. Parece um time que tem medo de partir para cima. Você não vê a Ponte Preta fora de casa arrematar um chute de fora da área, como fez os gols que o Zé fez aqui. Então, é uma incógnita, não dá para você saber o que vai acontecer lá. De fato, é que lá na Curuzu nunca foi fácil para ninguém, e não vai ser dessa vez. A Ponte vai ter que fazer algo diferente do que tem feito fora de casa. Mas, como fazer algo diferente? O Nelsinho, a esse tempo que ele está aí, se não me falha a memória, são 9 rodadas, ele não conseguiu manter um time titular, está sempre trocando de peça, ou por contusão, ou por expulsão, ou por alguém que teve um mal-estar, ou coisa do tipo, ele não consegue manter um time titular. O jogo, sábado, né, 18 horas, fora de casa, cara, para dizer o que vai acontecer nesse jogo é muito complicado. A Ponte vai ter problema lá, a gente sabe que vai ter problema. Por um outro lado, se o Nelsinho fizer o futebol que tem feito dentro de casa, né, pelo menos um pouco mais, ele pode até complicar a vida do Paysandu. Porque eu também assisti Paysandu e eu consegui assistir o segundo tempo de Paysandu e Ceará. Aliás, foi 2 golaços, né, do Paysandu, arrematando de fora da área também. Mas o Paysandu, ele vai para cima. Ele vai para cima, ele não tem conversa. O Hélio dos Anjos não tem conversa. Esse negócio de ficar segurando a bola aqui atrás, não dá para. O Hélio não cozinha o Galo. E a Ponte, se souber aproveitar, e os meninos estiverem numa tarde e noite inspirada, a Ponte pode surpreender. Mas eu vou aqui, para não desagradar o torcedor ponte-pretano, eu vou cravar aí um 1-1, que eu acho que é o que o Nelsinho vai buscar, né? Que é o foco do Nelsinho, é não perder fora de casa e tentar matar aqui em casa. É assim que o Nelsinho está trabalhando. Outra coisa que eu queria que o amigo observasse, vocês estavam no jogo, a gente estava fazendo a transmissão, por mais que reclamem do Elvis, por mais que digam que o Elvis é gordo, que o Elvis é isso, que o Elvis é aquilo, o Elvis é o cérebro no meio de campo da Ponte Preta. Pois então, reparem que todos os jogos, todos os gols
que a Ponte fez saíram de passes do Elvis. Ou toca do lado, não rifa a bola, não joga a bola de qualquer jeito, ou mete um lançamento de 3 dedos, dando condição para o jogador se movimentar. O Elvis saiu, o Mirassol veio para cima. Por que o Mirassol veio para cima? Porque perdeu a qualidade no meio de campo. Aí o Mirassol falou, bom, você tirou, Nelsinho? Acredito que o Loser, né, falou, você tirou o Elvis, e agora eu estou um pouco mais tranquilo, porque esse cara vai largar alguém na cara do gol e eu vou tomar outro gol. Foi isso que aconteceu. Aí a Ponte passou aquele sufoco lá. Não fosse a lambança do zagueiro lá, e ao adiantar do relógio, né, que já estava no finalzinho do jogo, corria o risco da Ponte sofrer o empate, sim, que é um meio de campo, né, com inteligência, com habilidade, fora de forma, mas é um cara que é espetacular nos toques de bola, consegue dar um passe de 30 metros, consegue dar um tapa do lado e deixar o jogador na cara do gol. Eu aqui acredito que a Ponte conquista um empate lá, que não vai ser fácil, tá? Normal, se o Paysandu ganhar, extremamente normal. Nenhuma novidade. Mas a Ponte vai buscar o empate lá, que é isso que é o trabalho do Nelsinho. O Nelsinho está querendo somar pontos fora de casa, ou menos não perder, e vir para casa aqui e tentar fazer o resultado. Essa é a estratégia do Nelson. Tá aí. Antes de eu chamar o Marcão, o Vagnão, não posso deixar de falar, né? De jeito nenhum. Da grande Eletrolar. Tudo. Se você quiser em assistência técnica, em elétrica e hidráulica, é com a Eletrolar. Tá aí, ó. 56 anos, hein? Desde 1968, trabalhando ali na Álvares Machado, 272 em Campinas. Então, precisou de alguma assistência técnica em elétrica, hidráulica, vai lá e você vai ter o prazer ainda, se der sorte, né? Se ele estiver por ali assim, mas sempre ele tá por ali, toda a galera competente lá da Eletrolar, mas se você ainda bate um papo com o grande Wagner Ferreira, hein? Olha que sensacional. Além de ter o serviço bem feito, né? Ó, por exemplo, agora, né, passou a época do verãozão, mas teve um dia que eu fui lá na Eletrolar lá, o Wagner praticamente estava ficando do lado de fora, de tanto ventilador que tinha lá para fazer manutenção. E o que acontece? Todo mundo ficou contente, porque tudo entregue da maneira direitinho, no prazo, né, tudo funcionando da melhor maneira. Elétrica e hidráulica, você não precisa furar sua parede, não. Vai lá, conversa com o Vagnão, que o Vagnão vai te dar uma dica sensacional para você não precisar furar sua parede, né? Se o problema seu for hidráulica. Tem como, né? Tem bastante opções. Então, Eletrolar. Pensou em elétrica, assistência de técnica elétrica e hidráulica, não tem como não pensar na Eletrolar. Álvares Machado, 272 em Campinas. Tá aí os telefones na telinha. Telefone lá, né, o código de área 19, aqui de Campinas, 3231-3299, 3231-3299 e 99760-7103 é o WhatsApp. 99760-7103. Tá aí, a Eletrolar, mais uma parceiraça da nossa web Rádio Grigo. Bom demais. Marcos Cruz. Gé melhorou bastante aí, né, com a chegada do Nelsinho. O Gé deu parece que, colocou a cabeça no lugar. É legal demais o futebol do Gé e a postura dele dentro de campo, né, Marcão? Você vê que o Gé não tá tomando os cartões bobos aí que ele andava tomando, né? Melhorou demais essa cabecinha do Gé, hein, com a chegada do Nelsinho, Marcão. É verdade, né, Anderson? Já era grande preocupação da torcida da Ponte, né? Porque a gente sabe que ele marca gol, né? O Gé é um cara que ele é o chamado chama-gol, né? A bola vai para ele dentro da área, ele sempre dá um jeitinho de colocar para dentro, né? Só que esse campeonato aqui, ele começou realmente, né? Aquele jogo contra o Goiás lá, aquele problema, né? Que além de perder um pênalti, ainda quase vai expulso, né? Então, o Gé realmente estava com a cabeça virada, mas a gente sabe por quê, né? O negócio que não deu certo com o Santos, né? E mexeu com a cabeça dele, né? E com certeza o Nelsinho, né? O Nelsinho é raposa, né? Então, com certeza, colocou o Gé para sentar do lado no banquinho lá e conversou bastante com ele, né? Conversou e o Gé realmente, né? Tá dando realmente gosto de ver o Gé jogar. Porque
está se esforçando, né? Não está mais conversando com o juiz, né? Realmente o presidente da Ponte está satisfeito assim, com o trabalho que o Gé vem mostrando, né? E ainda o gol no derby, né? Sabe, um gol no derby, né? É um negócio que realmente marca, né? E o torcedor leva, né? No coração isso, né? O torcedor né? Sente que aquele cara lá é ídolo, né? Passou a ser ídolo, né? Então, esse jogo da Ponte lá contra o Paysandu, né? Lá no Curuzu, é jogo difícil, como o Celso estava falando, né? É jogo que realmente o time vai ter que estar muito bem concentrado, né? E o Celso entrevistou, fez sua pergunta, e no final da entrevista do Nelsinho, ele acabou deixando escapar lá que ele está querendo ir lá para Belém e vencer, né? Ele soltou essa frase no final da entrevista, né? Então, olha, chegou a hora, né? Por que não agora, né? O Paysandu vai para cima da Ponte. O Hélio, a gente sabe como o Hélio joga, né? E se a Ponte, né, realmente for bem armadinha lá e não ficar só lá atrás, claro, não adianta nem só ficar lá atrás, né? Eu sinceramente, estou acreditando que a Ponte vai vencer esse jogo aí. Eu já vou até falar meu resultado: 2-1 para a Ponte, né? Eu estou acreditando na vitória da Ponte nesse jogo. Dificílimo jogo, casa cheia, tudo pro Paysandu, né? Mas a Ponte, eu estou achando que a Ponte vai fazer o diferencial nesse primeira vitória fora de casa. Deixa eu só fazer um comentário rápido aí sobre o Nelsinho. Essa história de treinador é uma coisa muito interessante, né? Com esse nosso trabalho aí na Rádio Grigo, hora vai lá para o estádio, comenta. Eu estava no campo de repórter nesse jogo e teve aquela confusão lá. A hora que o professor saiu, rapaz, ele saiu bufando, rapaz. O Nelsinho saiu bravo com aquela história com o Loser, né? Não. Loser. Ele saiu bufando, ele passou na porta ali, saiu que não quis. Aí, rapaz, vamos lá pro vestiário. Eu falei, eu sou o cara que estava debutando, né, Vagnão? O repórter debutando, os mais experientes lá, ninguém fez a pergunta da confusão. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer essa pergunta, mas fiquei de olho. O Nelsinho, que passou no vestiário, na porta do vestiário, aquele Nelsinho que chegou, olha para você ver o controle emocional do profissional. Era outro Nelsinho. O semblante já era um semblante mais tranquilo, tanto é que a resposta dele foi uma resposta mais tranquila, tanto é a experiência que esse cidadão tem no futebol, cara. Ele não saiu mais nervoso, acho que foi lá, tomou um banho, resfriou a cabeça, voltou outra pessoa. O semblante do Nelsinho estava diferente do semblante do Nelsinho que tinha saído do campo há uns 10, 15 minutos atrás por conta daquela confusão com o treinador. Então, assim, tudo isso, essa melhora do Gé, não tenham dúvida que passou pela mão do Nelsinho. Não tenham dúvida. Nelsinho conversou com ele, Nelsinho é macaco velho, experiente, falou, ô meninão, Jefferson, ele chama o Gé de Jefferson. Né? Jefferson, senta aqui. Certeza, resenhou com ele, explicou para ele como que é a vida no futebol, e o menino mudou. É outro Gé nas mãos do Nelsinho. Só para contribuir com isso que você está falando, viu, Marcão? Tá certo. O Carlos Lemos Matosinho está falando que fizeram exorcismo no Gé. Tá dizendo o Matosinho aqui. Galerinha tá participando aqui, legal demais, hein? Legal demais. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aí os palpites, né, de cada um. Mas, Wagner Ferreira, a Ponte, né, Campeonato Brasileiro da Série B, tá lá. Defesa. Tá devendo. Porém, o ataque tá fazendo a sua parte, né? Tá lá, o ataque entre os melhores, a defesa entre as piores, né? Tem que entrar num equilíbrio aí, né? E esse lado que o Celso falou também, do modo que joga fora e do modo que joga no Majestoso, totalmente diferente, né, Wagner?
Não, o equilíbrio a que você se refere, a Ponte já conquistou, né? Com o resultado contra o Mirassol, ela zerou o saldo. Ela tem 19 marcados, 19 sofridos. Está equilibrado, né? Não tem a favor nem contra, tá ali, saldo zero. Agora, é bom lembrar que esse Paysandu que a Ponte vai enfrentar lá no domingo, ele não perde as 6 partidas dentro do campeonato da Série B. O último resultado, o Celso disse aí, é uma vitória sobre o Ceará por 2-1. Um empate em Curitiba, 1-1. Foi jogar, recebeu o Operário em casa, empatou 1-1. Jogou em Chapecoense, lá em Chapecó, ganhou de 2-1 da Chape. Jogou com o CRB em casa, empatou 1-1. E em Itu, fez 5-3 no Ituano. Então, vejam, são 6 partidas sem perder o time do Paysandu. Então, além desse retrospecto, né, mais a torcida, a viagem e tal, a desgastante viagem até Belém do Pará. Aliás, por falar em desgastante viagem, houve aí uma especulação de que o Elvis poderia ser poupado dessa viagem, preservando, né, o meia para jogar contra o Vila Nova na terça-feira. Então, até fica aqui uma pergunta, né? Vocês estão de acordo com isso? Eu acho que não tem nada a ver, né? Uma viagem, não vai de carroça daqui para lá, né? Hotel bom, uma viagem de avião, né? Primeira, não sei se é a primeira, segunda classe, que é o negócio todo, classe econômica, sei lá. Mas não vejo grandes motivos para poupar. O que vocês acham? O Alves deveria ser poupado para esse jogo? A Ponte joga amanhã, a Ponte joga amanhã e depois já joga na terça, né? Era isso que eu ia falar. A Ponte joga sábado, gente. Amanhã joga sábado. Sábado às 18. São 3 dias depois, ela entra em campo contra o Vila Nova, aqui no Moisés Lucarelli, né? E eu tô falando amanhã toda hora. Eu tô achando que é sexta-feira já, calma. Você ama uma sexta-feira, né? Mas assim, eu particularmente, eu acho que não deveria poupar, não. Porque a Ponte é outro time sem o Elvis, cara. É impressionante que eu estou dizendo para vocês, mas é fato. Só vocês assistirem os jogos aí. Eu não pouparia, porque a Ponte precisa somar ponto. Não tem como. Então, aí fica a dúvida se com o Elvis no time lá em Belém do Pará, a Ponte tem certeza da vitória. Agora, com o Elvis em campo na terça-feira aqui, é quase que certeza uma vitória contra o Vila Nova. Pelo menos, em tese, eu acho que é esse o motivo da discussão. Seguindo o que está acontecendo, né? Pode ser. Mas, eu não sei, viu? Eu não pouparia, não. Marcão. Tá aí agora. Olha, até pela proximidade do jogo contra o Vila Nova, né? São 3 dias só, né? Eu acho que até valeria a pena, sim, poupar o Elvis. Eu acho que valeria a pena. Mas, gente, aqui em Goiás, dá 1h30 de vou. Não é uma viagem tão longa assim. Não, em Belém. Em Belém do Pará, é verdade. Estou misturando as estações. Estou achando que a Ponte ia para Goiás. Né? 4 horas. 4 horas de viagem. 4 horas. É uma viagem puxada, né? Mas não vai a pé, né? Não vai de bicicleta, não vai de carro, vai de avião. Mas, e é atleta também, né? É que o Elvis, ele já vem, desde que o Nelsinho chegou, o Nelsinho já trabalha o Elvis de uma forma diferente, né? Ele queria colocar o Elvis já num patamar diferente aí, porque o Elvis estava muito aleatório dentro daquele time da Ponte, né? E, eu acho, sei lá, eu acho que é um caso a se pensar. Eu acho que o Nelsinho está pensando seriamente nisso. Eu acho que pode acontecer acabar sendo poupado o Elvis para esse jogo de Belém. Se isso acontecer, provavelmente a Ponte vai atrás do empate lá, né? Porque não vai ter muita força ofensiva sem o Elvis. Perde muito, né? Perde muito. Eu acho que o Nelsinho não está nem pensando na viagem em si, né? Do tempo, precisando parar. E sim, como o Marcão colocou, da distância entre um jogo e outro. Eu acho que a distância é muito curta, no caso, talvez por uma recuperação para o Elvis estar 100% contra a equipe do Vila Nova. Talvez seja por isso que
que ele pode fazer aí, né? Poupar o Elvis dessa partida contra o Paysandu, sim. Mas aí concordo quem faria? ele vai colocar aí o Dodô, né? O Dodô faria meiuca ali, né? Pode ver que ele coloca o Dodô. A gente já não vai ter o... Castro, Emerson e Dodô. Castro, Emerson e Dodô. Lembrando que o Emerson Santos saiu contundido, porém ele forçou, né? Vamos dizer assim. Não vou dizer que forçou, mas a gente sabe que forçou. O terceiro dele tava já no banco, né? Não tá suspenso. E o Matheus Regis, né? Que também aí vem numa sequência bacana, que foi a pergunta que o Celso fez para o Nelsinho na coletiva sobre o Matheus Regis, e que é outro que eu acho que faz um pouco de falta nesse time assim também. Ou vai não, fazer, Vagnão? Faz, né, Marcão? Vai fazer sim, com certeza. Faz falta. Se ele não joga o jogo inteiro, pelo menos um tempo ele entra aí, ele tem ajudado a Ponte, sim. Esse jogo que o Celso falou aí, realmente ele foi um dos destaques do time, sim, viu? Com certeza ele ajudou a Ponte muito nesse jogo contra o Mirassol. Jogou muito bem. Tem mais um áudio aqui, ó. Vamos colocar esse áudio, eu peço pra galera participar. Hoje aí, mandaram uns áudios aqui, ó. Vamos lá. Grande Glauco! Vamos ver o que o Glauco Santos falou aqui pra gente. Fala, Anderson, boa noite a todos os amigos aí da mesa. Prazer em falar com todos aí. Gente, é o seguinte, primeiro vender o peixe, né? Copa Jambeira tá chegando aí, conto com apoio aí, na divulgação de todos aí. Exatamente. E com a presença de todos. Será um prazer novamente receber os amigos aí para bate-papo gostoso lá e assistir bons jogos. E sobre futebol, Ponte Preta 1-0 contra o Hélio lá no Pará, e o Guarani, se não abrir os olhos, cai. Joga bem, perde, joga mal, perde. Guarani e Fluminense junto, de mão dada. Abraço a todos aí. Grande Glauco, valeu demais, exatamente. A Copa Jambeiro tá chegando aí no segundo semestre, né? Já estamos no segundo semestre, se eu não me engano, em outubro, né, Glauco? Confirma pra gente aí direitinho. Mas bacana, disse que 1-0 pra Ponte. Lá na Cruzeiro, eu vi o Celção, já pegou a cadernetinha e já marcou lá. Já anotei. Só que ele não passou o resultado do Guarani e Goiás. Aí não tem como anotar, né? O Matosinho tá dizendo aqui, se a Ponte quiser vencer, tem que fazer marcação alta na saída de bola do Paysandu. Marcar sob pressão e adiantar as linhas. E surpreender o Paysandu. Que espera que a Ponte fique no meio e defesa. Exatamente. O time do Hélio dos Anjos é um time que ele sai para o jogo mesmo. Né? O time do Hélio dos Anjos é o time que sai. Se a Ponte ficar esperando no setor defensivo, também concordo com o Matosinho. É roubada. É roubada, porque vai sofrer pressão o tempo inteiro. Né? Porque o time do Paysandu com certeza vai vir para o ataque. Porém, também não pode se expor de uma maneira muito, né, exacerbada, descer todo mundo lá na frente. E é um jogo complicado. O Robson tá falando aqui no sábado, o jogo da Ponte Preta, não é domingo, exatamente. Não é domingo. E eu tava falando que era amanhã. Já tava querendo que hoje fosse sexta-feira. Bom, vamos lá. O Celso marcou alguns resultados aí já. Eu vou começar com você, Vagnão. Jogo vamos começar da Ponte, que a Ponte joga antes, né? A Ponte joga no sábado, já ia falar amanhã de novo. No sábado, às 18 horas, contra o Paysandu. Paysandu e Ponte Preta, Wagner Ferreira. O time que está acostumado a defender assim, uma série invicta, está muito mais próximo de sofrer um tropeço. Eu acho que se a Ponte não conseguir vencer, ainda mais se o Elvis não viajar para lá, eu vou ficar num empate de 1-1. Pode cravar aí. 1-1, opinião do Vagnão. Tá aí, ó. 1-1. Ô Celso, você prefere marcar primeiro os resultados da Ponte ou você já quer ir alternando? Eu já preparei aqui, pode alternar. Pode alternar? Pode. O Wagner, eu acho que até ele já falou o resultado de Guarani e Goiás, se eu não estou enganado. Mas, por gentileza, Vagnão, Guarani e Goiás. Olha, é um jogo imprevisível, né? O Guarani está com alguns reforços aí, pode ser que consiga aí a sua segunda vitória no campeonato. Agora é bom lembrar que o Goiás tem mais time, tem mais investimento, tem outras pretensões dentro do campeonato e vem aí de 2 derrotas consecutivas. Então, o Guarani que abre o olho dificilmente vai conseguir uma vitória fácil. Mas, né, coração batendo aí pro lado bugrino, vamos deixar aí uma vitória aí por 2-1
Olha que tá de bom tamanho. 2-1 para o Guarani. Tá dizendo... Legal. Bom, o Elcio falou, logo no início, ele falou 3-0 para a Ponte. Já marquei aqui. Já tinha marcado. E aí, ô Marcão? Paysandu e Ponte, sabadão. Eu já tinha falado e eu vou... Já tinha, né? Vai ser uma primeira vitória da Ponte nessa Série B fora de casa. 2-1 para surpresa de muita gente. Já tinha anotado aqui também, Marcão. Já tinha anotado. E Guarani e Goiás, domingão. Eu tô achando que vai dar um empate aí, 1-1. 1-1. Os palpites do Marcão. Eu pulei aqui essa mensagem aqui, ó, do Zé Carlos, né? Amigos da resenha, que o Moser foi falar com o Nelsinho no final da partida, sexta-feira. O Nelsinho não gostou. Alguém da mesa sabe o que aconteceu? Teve um entreveiro lá, né? No final do jogo, entre os dois. Segundo o Moser, o Nelsinho apontou o dedo para ele na hora de cumprimentar ali, o Moser falou: você quer respeito, me respeita também. Respeita a sua idade, mas me respeita também. Vai ter o jogo de volta, viu? Tipo, né? Deu uma prometida no Nelsinho, não entendi muito direito, não, o que o Moser falou. Foi até por isso que o Nelsinho desceu da maneira que o Celso relatou, né? O Celso relatou agora há pouco o modo que o Nelsinho desceu para o vestiário, desceu pé da vida, né? Porque saiu esse entreveiro aí e o Moser falou: vai ter o jogo de volta. Né? Foi isso, né, Celso? Exatamente isso. Foi isso que aconteceu. Por algum motivo lá, ele apontou o dedo para o Moser, que não gostou, e depois na saída foi tirar satisfação e fez ameaça, jogo de volta, coisa e tal, bateram boca lá, né? E aí o professor saiu bravo também. O professor saiu bravo, mas o rapaz tem uma inteligência emocional, um controle emocional tão grande que deu uma chuveirada lá, já voltou tranquilo. Quase igual o técnico de São Paulo, né? O Japão que fez bem para ele, porque o japonês é assim, né? O japonês parece que fica meio bravo e coisa e tal, aí você dá lá um sashimi, dá uma coisinha pro japonês comer, aí ele já fica tranquilão, já. A atitude dele foi quase igual ao do técnico do São Paulo, né? Da saída? Não, eu não vi se ele fez. No vestiário. No vestiário. Pelo amor de Deus. Vestiário, olha, eu nunca tinha visto um técnico fazer uma apresentação igual a do técnico do São Paulo, né? Naquele jogo contra o Atlético Mineiro lá, aquelas reclamações, levantando da cadeira, mostrando. Ele deu um show lá, né? No vestiário. O Matosinho falou 1-0 para a Ponte, 3 pontos, mesmo o jogo sendo fora de casa e desfalcada. Matosinho falou 1-0. Vamos ver aqui, eu estou puxando as mensagens lá de trás. Saiu a arbitragem, hein, para Paysandu e Ponte. Saiu a arbitragem? Por gentileza, Vagnão. Do Rio de Janeiro. Yuri Elino Ferreira da Cruz. Assistente 1, Wallace Barro Santo. Assistente 2, Rafael Carlos Tavares dos Reis. Depois tem quarto árbitro, assessor, delegado, árbitro de vídeo. É uma cambada aí que mama aí nesse negócio de VAR, viu? Saiu o motorista da van também, não? Já colocaram o motorista da van aí? Esse Yuri Heleno aí é complicado, hein? Foi o técnico qual foi o jogo que ele complicou para a Ponte? Não, será que foi aquele jogo contra o Mirassol ano passado aqui? Aquele pênalti que foi ele que deu aquele pênalti? Não, ele apitou o Guarani e Paysandu aqui. Ele expulsou o Zanqueta. Aqui, que ele expulsou até o Zanqueta, né? Mas estava fazendo uma arbitragem horrível. E aí, eu não vou lembrar o outro jogo que ele apitou também, que fez o famoso forfé também, que eu estava assistindo até, deu maior notícia aí, do outro jogo que ele estava apitando, que ele complicou inteiro também. Foi fraco, Mirassol e Goiás. Árbitro fraco. Ele expulsou 2 jogadores do Mirassol. Expulsou 2 jogadores do Mirassol. Isso mesmo, Marcão. É o próprio. O ano passado,
Ano passado ele apitou o jogo da Ponte. Wagner, você tem também... Oi. Estou vendo o retrospecto dele. Esse ano aqui não apitou nada da Ponte, não. Ele apitou um jogo Ponte, Botafogo e Ponte, lá em Ribeirão, 0-0. Ano passado. Rapaz, que coisa, hein? Eu acho fraco, hein? Árbitro fraco. O Matosinho falou aqui também que o Guarani perde de 3-1 do Goiás. Do senhor Goiás, ele usa aqui, né? Deixa eu ver. O Lemão falou Guarani 2-1 contra o Goiás e Paysandu 3-1 contra a Ponte, disse o Lemão. Isso daí você já marcou tudo, né, ô Celção? Esse do Zanqueto eu já marquei. O Matosinho também já tinha marcado. O Roberto Santos falou 2-0 para a Ponte e 2-0 para o Goiás. Exato, marquei os dois também. Marcou também. Vamos descendo aqui. Tô quase chegando aqui no... beleza, é isso daí mesmo. Eu vou falar o meu antes de você. Pode ser, Celção? Meu palpite? Pode. Você já falou o seu. Pelo amor de Deus, chefe, manda a bala aí. Chefe, pelo amor de Deus. Então vai você. Depois dessa vai você. Não, manda a bala aí. Tô zoando. Vai de boa. Bom, Ponte Preta e Paysandu. Rapaz do céu. Não, peraí. Eu vou... Pode falar. Ponte Preta e Paysandu. Mas espera. Caramba, hein? Olha, eu não quero ser pessimista, cara, mas a Ponte jogando fora, pressão, e eu não acerto também nenhum resultado, eu vou de 2-0 pro Paysandu. Rapaz, tomara que você não acerte mesmo. Também acho. Como eu disse, eu não acerto nenhum placar, então que seja, que eu continue não acertando. E Guarani e Goiás. Guarani e Goiás. Eu vou de 1-0 pro Goiás. Também não quero aceitar, mas eu não vejo resultados bons pro futebol campineiro. Rapaz, até eu me senti pessimista demais agora. Mas é isso daí. Eu acho que nenhum ganha. Quero errar, hein? Quero errar os dois. E pode zoar comigo à vontade. Quero errar tanto Ponte quanto o Guarani. O Kaique tá dizendo aqui, ó. Kaique tá dizendo 2-1 pro Goiás e 1-0 pra Ponte. E o Glauco falou Guarani e Goiás 1-1. Guarani e Goiás 1-1. O Matosinho com o meu palpite falou que não vai parar o carro mais em frente de casa, tá? Já vai colocar o cone lá para eu não parar mais. Calma o coração, Matosinho, só. Tá certo. Não tem problema, para na casa da esquina. Na casa da esquina? Isso, o aparelho é bonzinho. Zé Carlos tá falando, Ponte no 4-4-2. Olha aí, ó, o Zé tá dizendo aí, ó, 4-4-2. Pedrão, Igor, Matheus, Joilson e Risso. Castro, Ramon, Emerson e Dodô. Gé e Iago. Já deu até a escalação, Zé Carlos, aqui, hein? Tá com informação privilegiada, hein, Zé Carlos? Tá aí, ó, Pedrão, Igor Inocêncio, Matheus Silva e Joilson e Risso. Castro, Ramon Carvalho e Emerson e Dodô ali na meiuca. O Gé e o Iago na frente, a escalação do Zé Carlos. Legal demais, hein, Zé? Deixa eu ver aqui, tinha mais um aqui que eu pulei, tá aqui, o Lorenzo lá, o Mauro, tá dizendo 7-0 pro Goiás. Tá dizendo, ele tinha dito aqui em cima 1-0 para Ponte também. Tá aí. Galera, 10 horas, 21 minutinhos, 22h21, quase 22h22, quase fica tudo igual o relógio aqui agora. Eu acho que
Tá de bom tamanho por hoje, né? Não, mas você ia me deixar falar primeiro, aí eu falei, aí você vai me arrancar fora dessa parte. Que coisa. Peço perdão. Olha, ó, pra mim eu mereço essa daqui, ó. Não precisa tanto. Anderson, repete para mim enquanto o Mauro e o Lourenço falaram Ponte. 1-0 para a Ponte e 7-0 para o Goiás. Desse aí do Goiás eu tinha marcado. O Anderson, eu sou o seguinte, eu vou ser um pouco mais conservador, até acreditando na dificuldade dos dois jogos. Eu entendo que a Ponte, a dificuldade lá é muito grande. A gente sabe que é difícil jogar lá em Belém do Pará. Tem vários fatores, o campo é acanhado, calor, e tem muita coisa, torcida ferventa lá, é complicado. Então o Paysandu tem vários aspectos positivos para ele lá, e é um bom time, né? A gente estava falando aqui que o último jogo o Guarani perdeu para o Goiás aqui, com passe do Elvis e gol do Nicolas. O Nicolas é o centroavante do Paysandu, um baita de um centroavante, bobear também, ele entra com bola e tudo, ele é um bom jogador. Eu cravo aí, né, 1-1, né? E sem querer fazer também média com ninguém, né? O presidente aí, a gente sabe o coração do presidente qual que é, mas eu acho que o Guarani também vai no empate aí de 1-1. Não vai ajudar muito o Guarani, mas é aquilo que o próprio Wagner Ferreira falou. O time do Goiás vem de derrota, né? Complica se perder, com todo respeito à entidade do Grina, mas vai perder para um time que está na lanterna, também para os caras não vai ser muito fácil. Então os caras vão falar, bom, se a gente conseguir um empate lá, já está de bom tamanho, a gente vai embora, e o Guarani, por outro lado, vai ter que buscar a vitória, né? Não adianta o Guarani ficar esperando o Goiás, vai ter que partir para cima. Então eu cravo também 1-1, Guarani e Goiás. Aí. Ô, Wagner, você tem a arbitragem também de Guarani e Goiás? Tenho sim. Só lembrando que Novo Horizontino e Chapecoense, 18 do segundo tempo, continua Novo Horizontino 1, Chapecoense 0. Bom, jogo da Ponte você quer, né? Ou do Guarani? Guarani. Da Ponte você passou, né? Até que eu já do Guarani é do Espírito Santo. É o Arthur Gomes Rabelo. O assistente 1 é a Anne Kese Gomes de Sá. Pô, Gomes de Sá é sardinha, pô. Assistente 2, Pedro Amorim de Freitas. Acho que nós já vimos esse trio apitando aí, não sei qual o jogo, não. Então, Arthur Gomes Rabelo, Anne Kese Gomes de Sá, Pedro Amorim de Freitas, todos do Espírito Santo, apitando Guarani e Goiás. Pelos nomes não são estranhos mesmo, mas eu não me recordo se nós fizemos alguma transmissão com ele apitando no caso aí, passou batido. Agora desse Yuri Heleno aí eu lembro bem, tanto do Mirassol quanto aquele jogo que nós fizemos do Guarani e Paysandu. Tá aí. Ele apitou o Ponte Preta 4, CRB 2. Isso daí aí. Tá aí. 4-2 estávamos lá também. 4-2 para a Ponte. Por isso que o nome é conhecido também. Bom, tá bom? Querem colocar mais alguma coisa? E aí? Tá legal, né? Tá beleza, né? Acho que... Olha, quase, Anderson, quase o mesmo trio, hein? Arthur Gomes foi o árbitro, Anne Kese foi uma das bandeiras e o Arthur Pansieri, que foi na época lá o segundo bandeira. Então só mudou o segundo bandeira para arbitragem contra o Paysandu. Tá aí. Ponte Preta venceu bem aquele dia, que o Guarani vença bem também aí, né? Não vá pelos meus palpites, não. Não vá, não. Até porque eu, para errar, é igual alguém aí, né? Que acerta toda hora, mas é mais ou menos o mesmo naipe. É um Nione. É isso daí. Rodrigo, Oi. Podemos cravar o Concórdia lá para o campeonato da imprensa? Opa! Exatamente, Vagnão. Exatamente. Aliás, tá combinado sábado a gente ir lá, né? Para você dar uma olhada no campo em si, né?
que o Concórdia você conversou. Né? Isso, exatamente. Mas legal, tá aí. Então, e para quando que é a Copa Sec? Para segunda quinzena de agosto. Segunda quinzena legal, de hein? agosto. É. Legal. Aí, eu vou conversar, legal. vou fazer uma proposta para você. Proposta no sentido assim, nada de tomar lá da cá, nada disso. Primeiro que eu vou tentar colocar o time da Grigo, lógico, né? Vou falar tentar. E dessa vez eu vou apenas como treineiro mesmo, sem condições. A aposentadoria chegou no futebol. Aliás, já chegou faz tempo, né? Só estava faltando... Teimoso. Isso. Exato. Mas vamos ver se a gente consegue, Wagner, eu vou colocar para você, se a gente consegue... Eu vou deixar em off. Vou conversar com você direitinho, com você e com todo esse timaço da Grigo também, se a gente consegue fazer algo bem legal para essa Copa Sec. Mas o time da Grigo tentando também, né? O bicampeonato, né? Quem sabe... Wagner, uma pergunta sobre o campeonato da SEC. Vai ter limite de idade? Como é que vai ser isso aí? Não tem limite de idade, não. A única coisa que a restrição é com relação a jogadores de fora da emissora. Mas isso não tem condição de você fazer um campeonato sem que isso ocorra. Aí não tem campeonato. Você vai pegar uma emissora lá que tem 5, 6 elementos no departamento de esportes, joga 7 e não tem condição. Então tem que realmente... O regulamento consta isso, a obrigatoriedade de um mínimo de jogadores pertencentes ao órgão de imprensa e o restante convidados, amigos, parentes e tal. É muito natural isso, nós fazemos isso já há vários anos e todo mundo está de acordo, porque o que vale para um vale para outro também, então sem problema nenhum. Até porque se você for considerar a Jovem Pan, você mesmo pergunta lá para o Alberto, para o pessoal lá quantos anos, né? Como é que tá? Como é que é a história, Wagner? É equipe nota 1000, né? Equipe 1000. Aí você soma Alberto César, João Carlos de Freitas, Valdemir Amorim, Roberto Diogo, acho que o J. Jorge também está lá. Já estourou, já deu. É isso aí, então não tem como, né? Ou então o limite é 1000, né? Exato. Aliás, mandar um abraço para o Alberto Iralá, que completou agora, segundo consta aí, né, no noticiário, 54 anos de rádio. Eu mandei até um cumprimento lá pro Turquinho lá. Alberto Benedito Paulo Iralá, mais conhecido como Alberto César. Falei para ele, prateleira de cima entre os narradores de Campinas. É fera. Com certeza. José Carlos está falando, vamos com o time do Dogs de Ubatuba. Desfalcado, claro, falta um. Aí tá falando com o JA, né, afinado JA, num certo... Em 2016, que nós fizemos uma viagem para Ubatuba, eu, o Zé Carlos, o JA, o Du e o Giovanni. Jogamos lá com um time de um pessoal que já era da praia lá, rapaz do céu. Para ir embora, os três quase não conseguiam subir a escadinha do quiosque da Praia Grande. Eu, JA e Zé Carlos. Um segurando no outro. E não era de chapado, não. Era de dor na perna, fraqueza. Rapaz do céu. É isso que ele tá falando aí. Bom, legal demais, tá aqui, ó, parabéns, galera, o Lourenço tá falando, né, muito top, gostamos muito de acompanhar vocês, que bacana, hein, que bacana, e toda quinta, ou quase toda quinta, vamos colocar dessa maneira, estamos aqui fazendo esse bate-papo gostoso demais, às vezes até com algum convidado, né, mas sempre essa resenha bacana demais, é a resenha dos amigos. Wagner Ferreira, muito obrigado, valeu demais, um ótimo final de semana, né? Ok, Anderson, eu te espero então no sábado para a gente ir junto lá no Concórdia, visitar lá as dependências do clube presidido pelo Beto Bassan. Um abraço, Anderson, um abraço para o Celso Fittipaldi, para o Marcão, estaremos juntos aí numa próxima, se Deus quiser. Grande abraço a todos e aqueles que nos acompanharam nesta resenha. Perdão, disparei o negócio antes de você parar de falar, mas valeu demais, Wagner. Valeu. Esse Wagner Ferreira. Marcos Cruz, valeu demais, um ótimo final de semana, viu, Marcão? Ô, Anderson, eu que agradeço, também desejo para todos vocês, para todos aqueles que acompanharam a gente aqui, um final de semana bem bacana, né? E uma excelente noite, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Marcos Cruz. Celso Fittipaldi.
o velho garoto velho, sei lá, debutou, né? Na celebridade e recebeu elogios, bom demais. Um ótimo final de semana para você aí também, para o Kaique, para a Marcília, para todo mundo aí também. Aliás, Vagnão para a dona Salete, o Marcão para a dona Silvia, e assim em diante. Valeu demais, viu, Celso? Ótimo final de semana. Ô, Anderson, eu que agradeço. Um bom final de semana aos amigos. Wagner, você, Anderson, a Fabiana, né? Fabiana, Anderson? Opa! Fabiana, ao Giovanni, né? Ao Marcão, a esposa, a família. Mandar um abraço aí aos nossos ouvintes, né? O Biguete, que mandou aí, o Robson Santos, Zé Carlos Almeida, o Elson, o Lorenzo, o Mauro, a Betina e a Flávia, que o Mauro colocou aqui, que deve ser a família do Mauro, né? Um abraço a todos. Muito bom esse bate-papo. E, pessoal, vão divulgando aí, porque a gente faz isso aqui com muito amor e carinho, né? Com muito prazer, porque gostamos muito de rádio. Então, vamos lá. Que sejamos, né, bem abençoados nesse final de semana, né? E lembrando que terça-feira a gente já está escalado aí e vamos fazer Ponte Preta e Vila Nova direto do Majestoso. Um abraço a todos, bom final de semana. E se vê o Bassan, sabe, lá, manda um abração para ele. Eu gostaria muito de ir com vocês lá, mas acho que eu não vou conseguir, que eu tenho outro evento aí. Beleza, Anderson? Um abraço, fica com Deus aí. Celso Fittipaldi, o Purga. Anderson Grigoleto. Vamos finalizando então essa resenha dos amigos. Agradecer demais mesmo a participação de todos vocês até que só curtiram, não mandaram mensagem, né? Não interagiram conosco, tá valendo também. Como o Celso falou, deixando o like, vai compartilhando, vai falando para os amigos, vai divulgando o nosso entretenimento que nós fazemos aqui nessa Rádio dos Amigos, a Rádio Grigo. Bom demais ter vocês junto conosco. Não conseguiremos fazer, infelizmente, jornada esportiva nesse final de semana, né? Éramos para cobrir aí o Guarani e Goiás, mas não vamos conseguir fazer. Peço até perdão para quem está sempre acompanhando as nossas jornadas, mas na terça-feira nós estaremos juntos, eu, Wagner Ferreira e Celso Fittipaldi, para Ponte Preta e Vila Nova, horário que começa num dia e termina no outro, né? 9h30 da noite, a jornada começa às 21 horas, mas faz parte, né? Faz parte demais. Um ótimo final de semana. Amanhã é sexta-feira, graças a Deus. E valeu. O Marcão quer falar lá. Manda, Marcão. Só para avisando que nesse jogo Ponte e Vila, que vai trabalhar você, o presidente e o Celso, vai ter repórter da galera lá. Aí, bom demais. É o Marcão, então, repórter da galera. Show de bola. E é bom demais, hein? É muito legal ver a galera participando, dando notícias, falando ali, né, da arquibancada, colocando a sua opinião, como tá o jogo, o que pretende do jogo. Aí, às vezes, se o resultado não tá legal, a galera mete a boca no trombone, como diz o ditado, mas é bom demais ter o repórter da galera. Valeu demais, hein, Marcão? Isso daí, eu tinha até esquecido desse detalhe. Beleza, que legal. Então eu, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi e o Marcão no repórter da galera. Valeu, galera. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Até a próxima resenha dos amigos, na próxima quinta-feira, hein? Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos.